Boa noite, galera, seguidores do MW Futebol, se preparando para uma live, treinador e também professor da CBF Academy, Gabriel Bussinger, falando sobre o que os treinadores, o que os clubes do futebol brasileiro querem dos seus treinadores. Muita gente se preparando a ser treinador, querendo evoluir na carreira de treinador. Então vamos esperar um pouquinho que já começa a live, beleza? Grande abraço. Fala, Gabriel, tudo bom? E aí, Maurício, tranquilo? Tudo tranquilo, graças. Antes de mais nada, queria dizer assim, uma honra que o professor Micali está nessa live, entrou nessa live, está nos acompanhando, Legal. né? Então, agradeço bastante, assim. Já vi vários comentários aqui de Dália e Moré, ou Pelotas. Não estou com a camisa do seu Avaí hoje, mas estou com a camisa do time da minha cidade, do Clube Esportivo Aimoré, o Índio. Já joguei aí em São Leopoldo contra o Aimoré, rapaz. Já jogou em São Leopoldo? Oh, que honra, no Cristo Rei, no João Antônio da Silveira. Exato, nós estávamos na segunda divisão gaúcha. Que legal, que legal, que legal. Não, a Aimoré é uma pátria nossa aqui do Rio Grande do Sul, né? Eu hoje moro em Novo Hamburgo, no rival, né? Até ajudei o Novo Hamburgo a ser campeão gaúcho, fiz a análise toda dos pênaltis do Internacional, né? E pela casualidade foi para os pênaltis do jogo e o Novo Hamburgo foi campeão, né? Daquele ano histórico também em Novo Hamburgo, tá? Mas, Gabriel, primeiramente, muito obrigado por ter aceito esse convite. É uma honra para nós do MW Futebol, porque a gente está trazendo profissionais de alta qualidade. O Breno Barbosa, meu colega do MW, está trazendo vários profissionais. Esses dias estava com o Zago, esses dias com o Ademir, um treinador de respeito, de nível brasileiro. E hoje você, treinador do Sub-17 do Avaí, professor da CBF Academy, e aqui vai um elogio público à CBF Academy, que está trazendo também vários profissionais para suas lives, né? Já trouxe Kleber Xavier, Fábio Maracidian, tudo para falar para a gente nesse momento de pandemia, que a gente está em casa. Então, realmente, obrigado por estar participando e ensinando para a gente um pouco mais de futebol, tá, Gabriel? Legal, cara. Eu que agradeço o convite, Maurício. Fico honrado, porque realmente, como você falou, os outros, né, professores que aqui tiveram, realmente, o sarrafo está lá em cima, né? Bom saber aí, tem não só o Micali, mas o Zé Leão também, treinador, né? Tanto tempo aí no Inter, fez grandes trabalhos aí, o pessoal tudo entrando aí. Então, gauchada em peso aí na live, muito legal, uma responsabilidade grande. Então, para mim é uma honra, realmente, né? Eu também, assim, depois dessas lives aqui agora de quarentena, foi que eu conheci um pouquinho mais o Insta de vocês. E, cara, gostei muito do conteúdo muito bom. Obrigado. Então, eu acho que, assim, para nós, treinadores, esse trabalho que vocês fazem, eles nos alimentam, às vezes, mais do que cursos. Eu até estou pegando um gancho que você estava falando, eu estou preparando o podcast para amanhã. Galera que tem lá o podcast Diário do Treinador, né, que acompanha meu podcast. Recomendo o Diário do Treinador, podcast, o nosso amigo Gabriel, é fenomenal, ouçam. Beleza, obrigado. E amanhã vai estar saindo um sobre lives, livros e cursos, o que fazer na quarentena. Poxa, que legal. E aí eu vou trazer algumas coisas que a literatura fala sobre quais são os problemas dos cursos hoje, né? E você falou uma coisa que eu achei sensacional, né? Elogiar a CBF Academy, que está colocando, né, os professores de ponta para estarem na live. E muitas vezes numa live a gente vai aprender mais do que a gente aprenderia se estivesse num curso ou em algum outro lugar. Então, numa troca de experiência, ouvindo, né, uma conversa solta, aberta, comentários junto, isso aí o cara aprende demais, né, Maurício? Então, com certeza. É realmente muito bom. E com certeza, Gabriel, acho que isso daí vai ser uma tendência para o futuro.
tá? Já tinham lives, mas não tantas como hoje, né? E o pessoal tá vendo que é um baita material de divulgação, de troca de conhecimento desses profissionais. Quem quer aprender, vem nas lives, o profissional que quer até divulgar o seu trabalho também comparece, né? E é esse é o nosso objetivo do MW, né? Mas hoje no MW não tem nenhum treinador, tá? E muita gente que nos segue, hoje já são mais de 50 mil pessoas nos seguindo em todas as nossas redes sociais, tá? Nos questionam, como é que eu faço para ser o treinador? Né? O que eu preciso fazer? O que os clubes buscam? E esse é o tema da nossa live, de um estudo seu, né, Gabriel, que fez um contato e pesquisa com coordenadores da base do futebol brasileiro e questionou o que se busca no treinador. E aí entra um pouquinho do meu lado profissional de recursos humanos. Eu sou um profissional de recursos humanos, futebol é um hobby que eu tenho, né? Olha, E eu trabalho muito com recrutamento de seleção, né? E quando a gente trabalha em recrutamento de seleção, a gente precisa de um perfil de cargo para avaliar as competências necessárias daquele candidato, no caso agora o perfeito. treinador, né? E daí a gente faz uma entrevista por competências. E nesse estudo, eu não sei se tu reparou, né? Tu levantou 11 itens, ou seja, tem um time de futebol completo ali. Né? Eu não sei se foi casualidade ou não, né? Esses 8 itens, esses 11 jogadores, mas eu queria, ao longo dessa live, falar um por um, né? Começando daquele mais necessário, né? Hoje, o que os coordenadores de base, o que os clubes querem de um treinador é conhecimento profissional. E aí eu me pergunto, o que seria o conhecimento profissional? É o acadêmico, é o técnico, é o na prática? Mas se eu estou começando hoje, como é que eu vou ter o conhecimento? Então, deixa a primeira pergunta para ti. 94% dos profissionais, estou lendo aqui na tua pesquisa, responderam que é necessário sim de muito conhecimento profissional. Sim. Primeiro, só para a título de curiosidade dos colegas, né? Como é que foi feita essa pesquisa, tá? Essa pesquisa, ela surgiu de uma curiosidade minha para saber, ok, vamos aproveitar a quarentena, que os coordenadores estão mais tranquilos e que talvez poderiam responder aos questionamentos, e vão aproveitar para saber, afinal, o que eu, Gabriel, preciso ainda evoluir nesse mercado para eu poder me capacitar. Então, todas as pesquisas que eu procuro fazer, Maurício, elas buscam me capacitar. Quando eu fiz o meu mestrado, quando eu fiz as minhas 3 pós, até uma delas foi em gestão de pessoas, e aprendi Olha, muito uma disciplina que é seleção e recrutamento. Muito legal. Então, o que eu queria? Cara, eu quero ser esse treinador. Então, o que eu preciso? O que me falta? Nada melhor do que perguntar para quem escolhe, para quem emprega essas pessoas. com Então, aí certeza. foi informal. Eu peguei pro WhatsApp, ligando, mandando para os coordenadores. E aí, o que eu fiz? Eu peguei os seus dados, alguns escreveram mensagem, outros gravaram um áudio. Eu transcrevi todos esses áudios e mensagens. E aí eu peguei os pontos, né? Eu aprendi isso no mestrado com uma metodologia de análise qualitativa. E aí eu aprendi, através da análise qualitativa, separar alguns dados, né? Agora até me fugiu o nome, mas que representem tudo aquilo. Porque todos não falaram a palavra conhecimento profissional. Então, o que eles falaram? Né? Respondendo agora a tua pergunta. Eles falaram, eu até tenho aqui os dados para a gente até dar uma olhadinha, bem melhor que eu deixei separado. Claro. Então, o que seria, por exemplo, o conhecimento profissional que eles citaram, né? Seria, por exemplo, o modelo de jogo que se usa, a capacidade de interpretar o jogo, a capacidade de adequar o jogo ao contexto. Eles citaram também conhecimento da parte da fisiologia, da parte tática, da parte técnica, sobre métodos, domina métodos de ensino. Deixa eu ver mais aqui o que eles tiveram. Então, eles foram colocando uma gama de questões que eu coloquei numa chave chamada conhecimento profissional. E aqui é importante a gente também dizer que, assim, por que eu chamei de conhecimento profissional? Porque nos meus estudos
Gilbert Coté, que são autores canadenses, eles dizem que o treinador, para ser um treinador eficaz, ele tem que ter 3 tipos de conhecimento. O conhecimento profissional, que é isso que nós estamos falando, essa parte tática, metodológica, estratégica e tal. Segundo, eles dizem que o treinador tem que ter um conhecimento interpessoal, que aí diz respeito à gestão de pessoas, lidar com os pares, lidar com o coordenador, presidente, imprensa e por aí vai. E o terceiro, ele diz que é o conhecimento intrapessoal, que é aí o desenvolvimento pessoal, a prática reflexiva. Então, por isso que quando eu compilei os dados, eu coloquei como conhecimento profissional. Então, eu botei tudo junto, falei, ó, isso eles estão buscando. Eles buscam um cara que tem um conhecimento que domina a parte de campo, a parte metodológica, a parte tática, a parte estratégica, a parte de física, técnica, comportamental. Eles querem esse cara que conhece isso, que lê, interpreta o jogo, parte de uma estratégia, sabe corrigir, sabe substituir no intervalo, sabe ler um jogo. Então é isso que eles buscam mais ou menos, né? Perfeito. E aí? Eu estou começando, por exemplo, na profissão de treinador. O que tu indicaria para esse pessoal que está começando para buscar esse conhecimento profissional? É através de cursos e daí sim ter uma entrada num sub-10, sub-11 aí alavancando? Eu acho que muita gente pensa que chegar num treinador de um nível de série C, B, A é tranquilo, é fácil, né? O pessoal não rala, né? São anos e anos. E aí eu queria que... Eu sou bem prático, né, o Gabriel? Eu queria que tu desse a realidade para esse pessoal que, gente, tem que estudar, tem que trabalhar muito para daí galgar uma escada como qualquer profissão. Sim. Eu vou te dizer o seguinte, essa pergunta que você está me fazendo, eu tenho uma aula na CBF que ela dura mais ou menos 3, 4 horas, tá? Nossa. Então, para mim é difícil resumir numa pergunta. E de maneira nenhuma, tá? Eu estou querendo aqui fazer merchan, não, mas é porque essa resposta ela já tem no podcast e essas respostas que eu acho que são muito pertinentes, Maurício, você viu que eu lancei um curso agora que começa segunda-feira, e nesse curso, das 10 aulas que nós vamos dar, 3 aulas a gente separou só para isso. Legal. Por que surgiu isso? Porque igual perguntam para ti, e a tua pergunta é muito pertinente, quando eu saio das lives, a maioria das pessoas que eu não conheço me fazem, Gabriel, como é que eu começo a ser treinador? Ou como é que eu que já estou iniciado, como é que eu me desenvolvo? E essas perguntas, elas são muito ricas. Por isso, eu estou agora fechando essa minha introdução da resposta, de que é muito pouco eu usar 2, 5 minutos para tentar te responder isso. Claro. Mas de uma maneira prática, que eu gosto de ser direto, eu vou dizer mais ou menos. A primeira coisa que o cara tem que ter é dinheiro sobrando. Ele tem que ter dinheiro sobrando. Vamos entender o porquê, tá? Eu costumo dizer que o treinador, ele não é um CLT, ele é um PJ, ele é pessoa jurídica. Aí alguns dizem assim para mim, não, mas a maioria é carteira assinada. Eu digo, ok, mas 80%, 70% dos treinadores vão receber atrasado ou não vão receber. Essa é a realidade, ainda mais depois dessa pandemia aí. E outra coisa, Gabriel, só para complementar, né, a quantidade de mudanças que a gente tem no Brasil. A gente pensa que, a gente vê, obviamente, clubes de Série A, B, C, D, que está no nosso dia, mas a gente vê também muitas trocas na base, né, de treinadores e tudo mais, então não é uma profissão estável, né? Sim. Então, por isso que eu falo, tem que ter dinheiro sobrando. Por quê? Porque você, assim, mas eu vou entrar num clube, ele vai me pagar. Não sei. E segunda coisa, é muito comum também, hoje, os clubes, porque é o seguinte, se você for querer ser um professor de uma escolinha, você vai ter emprego a rodo. Professor de escolinha, de projeto social, tem emprego a rodo. E vou te dizer, vai ganhar numa média aí de R$1.000 a R$2.000 por mês. Ou seja, você vai ter um salário. Só que a maioria, o sangue da competitividade corre na veia. Então, totalmente. Eu quero estar numa categoria de base, eu quero estar num profissional, porque é gostoso. E quando você entra nisso, os clubes, em gerais, eles utilizam o teu interesse versus o baixo salário ou não salário. Então, aí você vai ter que trabalhar, para quem quer começar, uns 3 a 4 anos ou 5 anos sem ganhar R$1. Vai ter que penar. Então, o que eu tenho visto muito, Maurício, e muitas pessoas vêm estagiar comigo no Avaí, são pessoas bem-sucedidas no mundo corporativo, pessoas que vivenciaram outros mercados e que querem adentrar o mercado do futebol,
e aí fizeram uma reserva gorda financeira, e aí vão começar a entrar no futebol. Interessante. Falo isso. Então, ó, o treinador, ele é PJ, ele é pessoa jurídica, ele é uma empresa sozinho. Eu vou dar um exemplo prático. Vamos supor que eu estou desempregado. Aí eu quero entrar, ninguém me chama. Me surge um time, sei lá, no centro-oeste, no nordeste do Brasil, no norte do Brasil, longe de onde eu moro, que é Florianópolis. Quantos caras vão pagar por mês? Eles estão me dizendo que vão pagar 5 mil. Que é uma realidade, vamos botar assim, de primeira, segunda divisão estadual. Sendo que eu vou estar empregado 3 meses, 4 meses. Como você falou, é instável. Aí eu vou. Só que eu vou sabendo que eu não vou receber. Eu vou ficar 3, 4 meses no clube e não vou receber. Provavelmente não. Se a minha realidade for um estadual de clube pequeno, não vai receber. Beleza. Só que, sabendo que eu não vou receber, por que eu vou? Porque eu tenho o meu capital de giro, que é o meu dinheiro, que vai fazer... A poupança. A minha poupança. Para quando eu não receber, eu me sustentar. Para quando o clube não der comida para os atletas, eu ajudar. Para quando o clube não me der um data show, um projetor, eu dou. Eu tenho que levar meu material. Para quando o clube não tiver bola, eu tenho que comprar. Tá entendendo? Então, essa é a realidade da maioria. Essa é a realidade. E isso é importante a gente dizer, né? Essa é a realidade nua e crua do Brasil. Não adianta ver... não é criticando, tá? Mas uma série que tem no Netflix, que é o Sunderland até morrer. Pô, é um time de terceira divisão, só que a estrutura dos caras, tudo bem, eles estavam na Premier League até 4 anos atrás, né? Mas a estrutura dos caras é monstra. Comparando até os times, algumas visões que a gente tem deles jogando fora de casa contra times menores, né? Comparando com estruturas de nossos times aqui, é totalmente diferente. Então, não caiam nesse conto assim que é fácil, que tem dinheiro, futebol não tem dinheiro, né? Aquela pesquisa, né, Gabriel, professor Gabriel, que existe 95% dos jogadores e comissão técnica ganham até um salário mínimo e 5% que vão ganhar acima disso, né? Exatamente. Professor, aproveitar um grande abraço para o professor Israel Teodo Costa. Ainda vou te convidar, professor, para fazer uma live conosco aqui. Convida que isso vale a pena aí, viu? Oi, e ele tá em todo lugar, rapaz. Eu encontro ele nas lives. Onipresente. Amigo. Então, só concluindo o raciocínio, então o treinador ele é PJ. Por quê? Porque aí ele vai, só que ele vai ter que investir nele, porque ele não vai receber, não vai se manter, vai ter que investir, às vezes, numa passagem de volta e muita coisa, num hotel para ficar. Só que por que ele está fazendo aquilo? É um capital de giro. Então, ele está investindo na empresa dele, que é ele, para que ele consiga ganhar aquele campeonato, alguns jogos, e aí, quem sabe, um time maior chama ele. E aí, esse é o capital de giro da empresa. Você botou o capital de giro, começou a vender, daqui a pouco a tua empresa se pagou. Daqui a pouco ela se pagou. Você conseguiu ser campeão estadual, vai para uma Copa do Brasil, vai para uma Série D. E aí, se você fizer uma boa Série D, quem sabe vão te chamar para o lugar. Até que você arruma um lugar ao sol. Só para você ter uma ideia, eu trabalhei 5 anos sem ganhar R$1 no futebol. Eu, até o meu 7º, 8º ano como treinador, meu salário foi menos de R$600 por mês, tá? E eu só consegui entrar no clube grande como o Avaí depois de 14 anos ralando e sofrendo na bola. Entendeu? Então, primeiro passo, tem que ter dinheiro sobrando. Tem dinheiro sobrando para investir? Então, vai. Segundo passo, tem que ter tempo. Porque você não adianta achar que você vai trabalhar e vai embora. Se você quer entrar no mercado do futebol, vai ter que fazer trabalhos de madrugada, viajar e um monte de coisa. Terceiro ponto, a tua família tem que estar contigo. Ela tem que comprar ideia contigo. Entendeu? Se não tiver, vai ter complicação. E quarto ponto importante, faça bastante networking. Porque isso é que eu falo, assim, ó, 2 coisas fundamentais para quem já está meio que no meio, tá? É o networking e é o conhecimento profissional. Por quê? Porque o networking é o que abre porta. E o conhecimento profissional é o que te segura dentro da porta. Então, muitas pessoas têm porta aberta. Então, os caras vão e conseguem muito networking e entram nos clubes. Só que se ele não tiver trabalho, se ele não tiver conhecimento, ele não se sustenta naquele lugar. Então, logo ele vai sair. Segundo ponto, competências interpessoais. Se ele é alguém que tem networking, é alguém que entra em clube, mas é alguém que arruma confusão dentro do clube, ele vai ser cuspido para fora do clube. E tem muito treinador assim. Tem treinador que faz curso de tudo, sabe pra caramba, mas entra no clube, meu amigo, e briga até com a sombra. Aí o clube despede, né? Sim. Então,
como eu falei, é uma resposta muito longa, eu não quero também me alongar demais na resposta aqui, mas eu acho que eu consegui dar pelo menos um pouquinho aí. Eu vou abordar essas questões até mais no curso, assim, né? Mais amplo. Perfeito. Não, perfeito, Gabriel. Até uma pergunta do teu xará, tá? O Gabriel fez aqui na live, assim, é possível ter dois empregos ao mesmo tempo? Ser treinador de futebol da base e ter outro emprego ao mesmo tempo? Eu tenho uma outra pesquisa, essa pesquisa está até no meu Insta, tá mais para baixo, tem uma fotinha do Guardiola. Eu fiz essa pesquisa quando eu fiz minha primeira pós-graduação em treinamento do futebol e futsal, e eu indo atrás, eu queria ver quem era o perfil do treinador de base do Brasil. E nessa pesquisa, sabe o que eu descobri? 90% dos treinadores de base não vive exclusivo de clube. Então, resposta para o Gabriel, né? Não é que é possível, é que tem que. Entendeu? Tem que. Quem trabalha hoje em base não consegue sustentar a família. É uma realidade. Então, por exemplo, eu Importante saber. Eu dou aula de inglês, né, nas horas vagas, eu dou palestras, eu dou aulas. Então, eu tenho que sustentar, porque só com o que eu ganho de base não sustenta a minha família. Perfeito, perfeito. Obrigado, Gabriel. É importante esses esclarecimentos. Segundo item aqui, 91% das pessoas responderam aqui, dos treinadores de base, coordenadores de base, falaram sobre adaptação à cultura do clube. E aí eu fiquei pensando, como é que eu vou saber quando... Agora eu estou na visão do clube, tá? Quando é que eu vou saber que aquele treinador tem a cultura do meu clube? Como é que eu avalio isso? Até porque, quando ele está lá dentro, já dá para avaliar. Mas quando há essa contratação, né, como é que se avalia que ele tem o perfil da cultura do clube? Esta é uma pergunta que eu diria o seguinte, eu não sei como eles fazem, tá? Porque isso aí na pesquisa não foi respondida. O que a gente conseguiu foi dar o dado, né? Mas eu poderia tentar adivinhar, tá? Hoje, eles olham muito a forma que o treinador joga. Então, esse é um dos pontos muito importantes. Eles olham, isso alguns comentaram, tá? Eles olham o comportamento do treinador na beira do campo, eles olham se o treinador cumprimenta as pessoas da arbitragem, como ele se comporta com a arbitragem, como ele trata os atletas dele, como ele trata os adversários. Eles também ficam de olho na maneira que o teu time joga, eles ficam de olho se o teu time tem uma intencionalidade. Então, eles começam a tentar mapear o teu comportamento, né, e o teu cotidiano. Outra forma que muitos fazem, e aí alguns me ligam, é perguntar de profissionais. Gabriel, fulano, conhece? Conheço. Como é que é? E aí você vai dar mais ou menos uma ideia, né? Aí você começa a mapear o cara. E o que hoje muitos clubes estão fazendo, Maurício, é processo seletivo. Que é uma das coisas que eu tenho gostado, cara. Porque quando você fala em processo seletivo, você dá oportunidade a todos, entendeu? Sim. E você vai contratar aquele que no teu processo é mais competente. Exatamente. Alguns clubes me responderam que fazem isso, tá? Não quero ser antiético para dizer quais, mas alguns responderam que fazem o processo seletivo e vou te dizer, está aumentando. Tudo para quê? Para ver se esse treinador ele se adequaria à cultura do clube. Então, esse foi um dado que eu achei muito interessante. Eu fico questionando o seguinte, por que esses caras estão tão preocupados? E aí, uma das coisas que eu achei legal, foi uma postagem tua recente, onde você coloca o modelo de jogo e aí, por cima, né, o modelo da cultura do clube. Da cultura do clube, exato. Exato, e aquela tua postagem responde isso, né? Por quê? Porque o treinador, ele não tem a chave mais do clube como era antigamente. Então agora eu tenho que entender a cultura do clube, entendendo que a cultura ela é a história. O treinador tem que prestar atenção no hino, o treinador tem que prestar atenção no grito de guerra, o treinador tem que prestar atenção na maneira que o profissional joga. Por exemplo, eu no Avaí, eu já percebi, no tempo que eu assisto da arquibancada dos jogos, que se o volante der um passe para o zagueiro ou para o lateral, ô Maurício, já era. A torcida vai e grita, quer passe para frente, não tem paciência. Ou não. Então, se o cara tem um perfil flexível, se o cara tem um perfil que se adapta às culturas, os clubes hoje estão buscando esse profissional. Porque eu acho que eles bateram a cabeça com caras que vinham, aí eles tentavam colocar alguma coisa pro profissional, o profissional batia, eles tinham que trocar. Então, eles estão procurando isso, acho.
E até, Gabriel, tem uma pergunta aqui do Bolívar, tá? Que ele fez. Existe um modelo de currículo para essa seleção desse profissional? Não existe? É muito networking mesmo para entrar até no processo seletivo, precisa já desse network? Como é que tu vê isso? Cara, talvez eu seja um pouco polêmico, tá, Maurício? Mas eu costumo tentar ser honesto no que eu penso, tá? Com certeza. Eu vou te dizer, primeiro, eu acho que assim, muitos clubes têm currículo, como a gente diz aqui em Floripa, pá bonito, entendeu? Tá tudo muito bonito no papel, mas não pratica. Então esse é o primeiro ponto. Aqueles que praticam o currículo, ok? Eu acredito que no Brasil a gente tem um problema que a gente caminha muito junto e a gente tem dificuldade de lidar com discórdia e com o diferente. Então, aquilo que sai do padrão modinha, a gente não quer mais. E quem é o padrão modinha? De certa forma, os cabeças dos cursos, que vão dando um padrão, que vão dando um jeito. Então, de certa forma, vai entrando harmonioso. Então, por exemplo, eu poderia tentar te resumir o que eu acho que os coordenadores hoje querem dos clubes. Eles querem um time que pressiona alto, eles querem um time que sai jogando desde o goleiro, eles querem a pós-perda, e aí vai entrar o reage, uma pós-perda de reagir, querem um time que faz... Que sempre existiu, na verdade. Oi? Que sempre existiu, né? Exato. Que vai dominar a periodização tática e o jogo posicional, que eu estou aumentando. Então, assim... o toque de bola, a aproximação, jogo apoiado, é isso daí. Se eu falar isso, eu vou ser contratado. Porque tá na moda. E vou te dizer uma coisa. Quando a gente é treinador e vai dar curso na CBF, como é o meu caso e de outros colegas, cara, a gente tá dando a cara a tapa. Porque uma coisa é eu chegar lá e eu dizer o conhecimento declarativo. Ah, eu conheço e sei disso. Mas, Maurício, você, cara, você tem um olhar afiado para jogo. Se você olhar o meu time, você vai falar, o que ele fala, será? Não vai jogar, entendeu? Então, a gente está na vitrine. Então, assim, eu procuro não ser demagogo. A minha forma de trabalhar, tá? Me adapto a contextos. Tem clubes que eles vão te dizer assim, não, aqui a gente preza pela formação, a gente preza por isso. Mas eles vão querer o resultado. Se você não ganhar, você está fora. Essa é a verdade. Essa é a realidade. Só que o que está me dando algumas esperanças? Que estão tendo bons clubes que finalmente estão honrando a maneira do cara jogar. Até alguns falaram aqui, tipo, que avaliam maneira corajosa do treinador jogar. E, de fato, eu estou vendo colegas que não conseguiram êxito de resultados serem empregados em bons clubes por conta da maneira corajosa de jogar. Então, isso vai me dando esperança. Na verdade, isso daí me remete até a... Eu estava vendo uma material do Guardiola falando de um vídeo sobre 82, né? E daí ele disse, e daí fica o Falcão olhando o vídeo emocionado, né? Tipo, eles não ganharam o título, mas deixaram o legado. E pela forma que eles deixaram esse legado é que eles são lembrados. Então, fazendo essa conexão com o treinador, a forma com que ele mostra o time dele, mesmo não sendo campeão, ele vai ser lembrado. Talvez até no clube dele ele seja demitido, que é o que tu falou. Se ele não ganhar, ele vai ser demitido porque é o resultado. Que, na verdade, entre aspas, o resultado não é o mais importante da base, na minha concepção, mas sem o resultado o cara não continua no trabalho, e não continuando no trabalho não dá a continuidade do penso dele pro clube, né? Então é tudo uma conexão que a gente tem aí. E eu acho que um bom exemplo que a gente tem no nosso futebol, eu acho que a gente não pode se pautar na exceção para virar regra. Mas é um exemplo que a gente pode, um case, que é o Diniz. O Diniz, ele nunca foi campeão, certo? Ele foi campeão, na verdade, teve resultados antes, mas com times menores. Só que todo mundo lembra do Audax dele, que emocionou aquele paulista. Às vezes nem lembram que o Santos foi campeão, mas lembram do aquele Audax. Sim, exato. Né? E o Diniz depois botou o Fluminense na zona de rebaixamento e subiu. O Atlético Paranaense e subiu. E depois... E deixou um legado para o Thiago. Tá? Então é um cara que está assim, ó. E quem está trazendo o Diniz sabe o que está comprando. Sabe? A própria Sofia aqui escreveu. A Sofia está escrevendo igual o Diniz com o Audax contra o Santos, exatamente. Pronto, exato. E você sabe que tem uma definição hoje da literatura
que o treinador de sucesso, que é uma das coisas que eu descobri na minha dissertação, que o treinador de sucesso é um cara que também deixa legado. E um bom exemplo também é o Bielsa. O Bielsa é um cara que ganha pouquíssimo. O Bielsa não tem título. Mas o Bielsa inspirou Guardiola, inspirou Sampaoli. O Bielsa foi eleito no Leeds, eu nem sabia, quem me disse foi o Delmiro, que está assistindo a nossa live, um abraço para ele, como o maior influenciador na cidade. Então, um grande treinador, eu falo isso porque eu encontro amigos e, de fato, o resultado é muito determinante, né? Mas a gente tem que saber um pouquinho causa e efeito. Se eu acreditar que o resultado é a causa e que o efeito é a demissão, eu estou sendo muito simplista e dizendo assim, então eu não posso fazer nada para o resultado. E eu tenho que começar a pesquisar essa pesquisa que nós estamos fazendo. Tá, mas não é só o resultado. Tem que ter coisa além disso. E vamos tentar ir atrás, né? Então, por isso é que eu acredito muito na evolução. Perfeito. Então, como a gente está falando em evolução, tem um item aqui, o terceiro item é 88% que tu colocou, caráter, ética e moral. Eu acho que eu vou passar esse item, tá? Porque caráter, ética e moral vem da pessoa, vem de casa, vem do berço. Isso eu falo lá na empresa também, que um dos valores da empresa é isso. Eu não vou te ensinar a ter caráter, eu não vou te ensinar a ter ética nem moral. Então, tu tem que trazer contigo. Então, quem não traz isso para a sua vida, me desculpa, amigo. Eu acho que em qualquer profissão, qualquer carreira, não pode ter continuidade. Falando em continuidade, formação continuada. O que é formação continuada? É estudo? Muito boa a tua colocação. Só fazer um breve pincelada no terceiro, tá? Me surpreendeu positivamente e gostei de ouvir. Totalmente. Ou seja, estão se buscando também agora saber quem é a pessoa, né? Os padrões morais, valores, né? E princípios do profissional. Isso é importante. Sobre esse quarto ponto da formação continuada, eu também coloquei esse nome porque é o que a literatura chama, tá? Mas a gente tem vários nomes que foram utilizados nessa pesquisa. Então, alguns falaram assim, eu gosto que ele se atualize constantemente. Ele falou assim, nunca se acomoda, eterno aprendiz. Então, a formação continuada não é você buscar um canudo. E tem muitos que estão buscando, por exemplo, cursos na CBF atrás do canudo. Eles querem a carteirinha de licença, mas eu não quero o conteúdo que me capacita. Então... que não só no futebol, né, Gabriel? Oi? Não só no futebol, várias profissões. Eu quero canudo. Tá, e o que tu tirou desse conteúdo? Do conteúdo, o que tu tem? É um vazio, né? Perfeito, perfeito. Então, a formação continuada é eu entender que eu sou um eterno aprendiz. O Jarvis, que é um autor, ele fala sobre uma teoria chamada lifelong learning, aprendizagem ao longo da vida. Então, a gente está sempre aprendendo. Às vezes nos cursos me perguntam, Gabriel, um jogador com 20 anos está pronto? Resposta minha, com 35 não está pronto. Entendeu? Gabriel, quando o treinador chega no profissional está pronto? Não. E nem quando ele está saindo ele está pronto. Então, o treinador está sempre em desenvolvimento. E eu gosto muito, por exemplo, eu trabalhei na Dinamarca, e quando eu trabalhei lá, eu achei interessante o sistema público que eles têm. Porque lá o público não é que nem o Brasil, você faz o concurso e fica. Na Dinamarca, você é contratado e você pode ser demitido. E de tantos em tantos tempos, assim como a situação americana, nos Estados Unidos, de 5 em 5 anos, agora se me falha a memória, posso estar errando, você precisa arrumar pontos. E os seus pontos dependem de cursos, dependem de disciplina, horário, se chega atrasado, se não chega, se falta trabalho, se não falta. Então, se você alcançar um limite de pontos negativos, você sai. Então, eu acho que a gente poderia trazer isso para a realidade do futebol também, um planejamento de carreira. Dar pontos para o treinador, entendeu? E vai doendo. O treinador está faltando muito a treino, está chegando atrasado, está tendo indisciplina dentro do clube, está causando problema, não está se comportando. Vai. Agora, e os que estão fazendo isso bem feito? Pode trazer bonificação, você pode pagar um curso para ele, você pode, por exemplo, uma das coisas que eu fiz quando fui coordenador de base, todos meus treinadores queriam fazer um curso. Eu falei, cara, não dá para o clube investir. Mas o que eu fiz? Nós vamos pagar para fazer o curso A, e quando você voltar, você vai ter que dar o curso para todo mundo. Aí o que eu fiz? Aí todo mundo queria fazer. Eu falei, não, agora você, o número 2, faz o curso B e volta e fala para a gente. Você, o número 3, faz o curso C. Então, são formas de quem não tem dinheiro
conseguir a formação continuada, entendeu? Daí vem aquela questão que tu falou, não está no canudo, mas está no conhecimento, porque foi passado de um para o outro, né? Perfeito. Engatando duas perguntas em uma. Primeiro, o Isaac questionou aqui, um treinador amador, que sempre foi campeão no amador, ele pode se dar bem no profissional? Com Tá? certeza. A segunda pergunta, que eu sempre me vem à mente também, o Eric que fez, tá? O treinador que está na base, ele deve seguir o que é feito no o padrão do profissional? Ou, na verdade, o padrão do profissional vai ser o padrão da base, porque daí volta a questão da cultura do clube? Perfeito. Assim, eu não acho que é muito perigoso, e a gente tem uma mania, eu acho que na nossa cultura, de criar rótulos e de querer respostas prontas. E eu acho que a gente tem que desenvolver. Então, eu não acho que é correto alguém dizer assim, não, a base tem que trabalhar igual o profissional. Porque o profissional é um caos. Então, como é que eu vou trabalhar de uma maneira se o meu profissional, que é um caos, ele uma hora é um treinador que trabalha de um jeito, outra hora é o treinador, ou troca o coordenador, o diretor executivo, troca a torcida e a imprensa da pressão. Então, ninguém sabe. Então, eu acho que assim, é difícil, né? Se o clube não mostra que a cabeça, que é o profissional, trabalha de um jeito, então a base, vou trabalhar profissional, eu tenho que ver. Então, é complicado eu rotular os dois extremos. Dizer que tem que ser igual ou dizer que não tem que ser igual. É importante a gente entender que dentro desses dois extremos nós temos como se fosse, imagina um botãozinho, mais perto igual do profissional, mais perto de ser diferente, entendeu? Então você trabalha com botãozinhos. Vou te dar um exemplo. Maurício, que clube que lança goleiro? Que clube que lança goleiro? Deixa eu pensar. Putz, São Paulo? Não. Não, mas você vê, é difícil. Aí eu vou te perguntar. Difícil, né? Eu sou treinador de um 15, de um clube de Série A. Aí o que estão fazendo hoje? Não, tem que trabalhar com goleiro aí de 1,90 m, né? Beleza. Mas vai acontecer o quê? Vai chegar no 20, o treinador que está no profissional não vai colocar, porque é um guri, e aí não quer se arriscar, ele vai ter que sair, ganhar mercado em outros clubes, depois ser recomprado para o clube. Essa é a verdade. Então, assim, até que ponto, entendeu? Vou trabalhar profissional. Acho que sim. Acho que a base tem que trabalhar em prol do profissional. Isso é certo, porque a base é que sustenta o clube. Eu estou vendo ali o Eric colocou Internacional. Verdade, os dois gaúchos são clubes que lançaram mais goleiros ultimamente, né? Mas se o Alisson fica no Inter, não foi. E quando o Alisson saiu, eles tiveram que trazer o de fora. Né? Então, não é constante essa parte, né? Tivemos uma Ponte Preta que lançou agora, né? O goleiro também, jovem. E aí você vê o caso do Milan, que lançou o guri com 16 anos, o caso do Milan. Mas eu quero dizer o seguinte, para que serve a base? Para enxugar os custos do clube e promover finanças para o clube. Seja colocando um atleta mais barato no profissional do que contratar de fora, seja com o guri subindo e venda, seja por percentual que vai para outro clube com potencial de venda. Então a base tem que trabalhar em prol do clube. Isso é uma verdade. Se ela tem que trabalhar igual profissional ou não, depende da cultura do clube. Se um clube me mostrar que o profissional ele está mais estável e não tão no caos, eu acredito que esse processo de trabalhar mais parecido dá certo. E talvez, né, Gabriel, um exemplo da nossa famosa pirâmide, né? A base deixa aberto, quando afunilar lá no profissional, a gente vai seguindo mais os padrões. Por quê? Para moldar o jogador conforme os padrões do clube. Aquela questão lúdica, quanto mais jovem, mais lúdico, né, o futebol. Né, a gente vai falar sobre isso, né? E daí depois ir evoluindo. Nosso 1, 2, 3, 4. Quinto item. 85% falou de gestão, seja de pessoa, de crises, de processos. E aí a minha pergunta é, como é que um treinador se prepara para gerar pessoas, crises e processos se ele não foi formado para isso? Ele foi formado para ser treinador técnico, tático, físico, mas, cara, como é que eu vou gerir um grupo? Como é que eu vou gerir processos, assim? Como é que se faz isso, Gabriel, hoje em dia? Ô, Maurício, você com a tua visão corporativa consegue enxergar fácil um dos gaps
que muitos de nós não enxergamos no futebol, né? Quando você vê os temas das lives, só faz uma enquete aí nos temas das lives, tá? Você vai ver que de cada 10 lives, 8 ou 9 falam de tática, técnica, falam só de conhecimento profissional, entendeu? Disparado. E aí foi um dos motivos que também me levou a querer estudar outras coisas. Porque a minha primeira pós que eu fiz, eu sentia dificuldade no campo. Eu sentia que meu treino não era igual eu queria. E eu olhava o time dos outros jogando contra mim e eu falava, pô, cara, eu quero que meu time jogue igual esse cara aí. Só que eu não estou conseguindo. Aí eu fui fazer minha primeira pós em Ciência do Treinamento de Futebol e Futsal e consegui dar uma melhorada. Meu time melhorou, foi legal. Aí, como eu tinha trabalhado no profissional aí no Rio Grande do Sul durante 5 anos, aí na Segundona Gaúcha, eu apanhei muito dentro do vestiário. E eu ouvi, por exemplo, de preparador físico, você não tem carisma. Eu ouvia de atletas, entendeu? Também. Eu ia muito pro choque, porque eu era um guri novo, com 24 a 28 anos. Querendo se impor. Meu medo era colocado para fora como autoritarismo e não Sim. com gestão de crise e pessoas. Então, eu tive que primeiro ter um choque, aí depois eu busquei na gestão de pessoas, na pós que eu fiz, nas reflexões, tentar me moldar um pouco mais na gestão de pessoas. Tanto é que fiz minha segunda pós para isso, fiz minha terceira para isso, e agora no mestrado, eu não sou o mesmo de 4 anos atrás. O mestrado me mudou muito nesse quesito. Legal. Então, eu vejo que assim, o curso hoje não ensina, não ataca esse gap, tá? Por isso é que, não sei se você chegou a ver a ementa, o conteúdo programático do meu curso, que começa agora na semana que vem. Ele, assim, conteúdo técnico-tático, eu deixei, porque já tem muita coisa boa. Você entrevistou o Zago, cara, é um poço de saber, o Israel Teor é um poço de saber. Então, eu comecei um pouquinho mais para esse lado pessoal, interpessoal, porque as minhas pesquisas começaram a me apontar, Maurício, que o treinador de sucesso, ele tem mais o lado interpessoal do que o profissional. Você quer ver uma coisa interessante? Tem uma pesquisa do Zero Winner Coaching, treinadores vencedores em série. Eles entrevistaram treinadores campeões olímpicos e mundiais durante 8, 16 anos. E sabe que eles fizeram uma pesquisa com mais de 1.000 atletas com 2 perguntas. Eles perguntavam a primeira, quem foi seu melhor treinador? E a segunda, o que esse cara tinha? Aí, quando ele respondia, as características dos atletas estavam muito mais linkadas a interpessoal do que profissional. Entendeu? Então, tipo, olha só, você jogou, Maurício? Como é que foi a tua parte no esporte? Não joguei, só brinquei. Nós não tive vivência do vestiário, não tive essa formação, não. Tá, mas só uma pergunta assim, seja honesto. Quem foi o melhor chefe que você já trabalhou na tua vida? Aquele com certeza que tinha o maior relacionamento pessoal, que sabia pegar o ponto, te chamar numa hora separada dos demais, falar um negócio, elogiar em público, né, conceder as vitórias quando necessária, né? Então, aquela não era o melhor tecnicamente. Até porque não vou citar o nome dele, mas era um cara da velha escola que não estava atualizado com modernismos, mas tinha muito coração. E aí ele conseguia dominar todo mundo da, entre aspas, base que estava chegando, e essa base construía, evoluía, e ele gerenciava de uma forma magnífica. Tanto é que ele hoje é gerente há 30 anos de uma grande multinacional aqui no Brasil. Sim. Então é por isso que eu acho que, por exemplo, nós temos um gargalo, Maurício, no Brasil, que é o seguinte: o treinador de base, ele é um treinador inexperiente, porque ele quer chegar no profissional. Até alguém fez essa pergunta aí, eu achei interessante. O problema nosso hoje, um dos problemas, na minha opinião, de formação no Brasil, é que a gente não tem treinador especialista. Nós não temos treinador experiente. E também não estamos mais tendo treinador experiente no profissional. Então, o que está acontecendo no país é que nós estamos com todas as categorias treinadores se experimentando. E eu não estou dizendo agora, falando mal de treinador, eu estou falando que é o contexto brasileiro. Sim. Então, e eu estou me incluindo... Não houve uma sequência, né, Gabriel? Houve uma ruptura daqueles treinadores, entre aspas, antigos da década de 90, 2010 até 2015,
naquele grupo, e daí agora parece que tudo é só os novos também. E até porque aqueles antigos já têm uma certa idade, já estão se aposentando, e daí não tem essa. Não, parece que não teve essa integração, né? Foi um negócio meio abrupto que ocorreu. Ah, sai, entra e entra o novo. Tá, mas e a passagem disso, né? Parece que não teve. Então, eu colocaria um ponto a mais do que você falou, que seria o seguinte. O que acontece o profissional é imediatismo, certo? É pedra na vidraça o tempo todo. E quem estiver lá, e não se valoriza quem está lá. Então, eu vou tacar pedra na vidraça. Quem estiver lá, teoricamente, está ultrapassado, está ruim, é 7-1, e aí a gente começa a pensar. E, cara, eu vou ser honesto, eu acho que nós temos treinadores muito bons e muito qualificados no Brasil atuando, tá? Só que eu acho que nós não temos hoje treinadores experientes. Eu vou citar um bom exemplo aqui, se o Micali está assistindo a gente, né? Eu gostaria de citar ele e citar o Carlos Amadeu. Olha só que coisa boa, e espero que valorizem isso. O Micali voltou e teve a humildade de voltar para o Sub-20 do Cruzeiro. O Amadeu agora voltou a trabalhar com o Sub-20, caras que trabalharam no profissional. Sim. Cara, para pensar na qualidade de trabalho deles agora. Por quê? Porque eles ascenderam, o Micali foi campeão olímpico, experimentou o profissional, ele retorna no 20, ele não é o Micali, muito mais maduro, muito mais experiente. Agora, será que os clubes vão valorizar o Micali para ele não querer subir? Então, vamos imaginar que ele, que ele não tem essa pretensão, tá? Mas ele pode ser que ele tenha essa pretensão. Então, respeito, cada treinador vai ter sua ambição. Só que o que eu quero dizer é o seguinte, o treinador que está na 15, ele trabalha 2 anos na 15 e ele quer ir para 17. Aí quando ele chega na 17, trabalha 2 anos, vai para 20. Quando trabalha na 20, trabalha 2 anos, quer ir para profissional. Quando está no profissional, ele ainda está inexperiente no contexto. E tem coisas que a gente aprende com o tempo, com a experiência, com a vivência. E é que nem você falou, gestão de pessoas é uma. Porque você gerir base é uma coisa, você gerir profissional é outra. E eu estou dizendo assim, o cara é ruim. Não, é que vai levar tempo. Por exemplo, nós temos o Barroca. O Barroca é um treinador que conhece demais, muito bom, foi aluno dele em cursos. É um cara que já está com 4, 5 anos aí, girando no profissional. Então, um cara que já vai alcançar a maturidade, está conseguindo se manter empregado. Você tem dúvida que, por exemplo... clube de ponta, né? Exato. Sem dúvida que Jair Ventura, Osmar Loss, Zé Ricardo, Barbieri, e aí poderia citar outros mais, a cada trabalho que eles fizerem, eles não vão fazer melhor? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Estamos. Sim. Então, assim, citaram o Carrilli, porque nós temos excelentes treinadores. Só que os nossos treinadores que estão na base não querem ficar na base, querem ir pro profissional. Quando eles alcançam o profissional, que é o seu objetivo, eles vão demandar tempo, como qualquer profissão, até que eles se tornem mais calejados. É difícil você ser inexperiente num contexto, isso a literatura fala, você é inexperiente num contexto e você alcançar grandes resultados. Entendeu? Sim, então, uma das coisas precisa ter a vivência, né? Exato, entendeu? E também na base. Por exemplo, imagina um cara que fica 10 anos no Sub-13, entendeu? Cara, ele vai ser um dos melhores treinadores Sub-13 do Brasil. Só que por que ele não quer ficar lá? Porque os clubes não pagam. Que treinador quer ficar no Sub-13? Exatamente, evolução, né? Quer se sustentar dinheiro, e isso não é reconhecido, infelizmente, no Brasil. Naquela pensar, nossa, eu vou criar um plano de carreira que o cara vai ser especialista. Vamos lá, de novo, a gente está falando de gestão do meio corporativo, né? A carreira é em Y que a gente tem, né? Ou o cara vai para gestão, ou vamos dizer, para um clube, para um nível profissional, ou o cara é especialista naquele assunto, mas também vai ganhar um nível salarial da gestão. A gente sabe que é impossível no futebol, mas poderia ser mais reconhecido para daí formar profissionais em suas categorias. Imagina um clube que tenha profissionais que tenham no mínimo 5 anos em cada categoria. Imagina a formação, um entendendo o outro, passando o jogador para o outro. Imagina quanto esse clube ia lucrar de jogadores formados na base dele e quanto ia render de títulos, etc. Né? Perfeito.
E aí, complementando, eu lembro uma vez, eu fiquei 12 dias no River Plate, fazendo lá uma observação, benchmarking, faz 2 anos. E o Gustavo Grossi lá me falou uma coisa bem interessante. O Gustavo Grossi dá palestras hoje no Brasil também. E ele me falou uma coisa bem interessante. Ele falou assim, Gabriel, eu estou conhecendo mais o Brasil. E o Brasil, ele no fundo, ele acredita que o talento brota e não que o talento é formado. E, de fato, isso, de certa forma, está enraizado na nossa cultura. Porque, para pensar, Maurício, se o talento brota, por que é que eu vou remunerar quem o forma? Se o aluno aprende sozinho, por que eu vou investir no meu professor? Entendeu? Então, a partir desse raciocínio, o que o Gustavo Grossi falou? Ele falou assim, Gabriel, eu penso o seguinte, o sucesso... Só para contextualizar, Gabriel, o Gustavo Grossi ele é o manager do River Plate. É o cara da base. Então, por exemplo, ele falou o seguinte, Gabriel, tem 2 maneiras de um clube ter sucesso na sua base. Ou ele tem excelente captação, então você tem que investir em bons captadores para você ter bons atletas, ou ele tem que ter um excelente corpo de formação, preparador físico, treinador, coordenador, etc. E ele falou assim, porém, se você também tiver um excelente captador, mas depois não desenvolver bem esse atleta, também não vai valer muito. Então ele falou, então tu tem que investir em alguém, ele investe muito em captação, tá? Mas ele falou, tu tem que investir mais em alguém, ele falou, eu invisto no formador. E enquanto que a nossa visão no Brasil é investir no atleta e não no que forma o atleta. Porque, no fundo, a gente não acredita que os treinadores, preparadores físicos, coordenadores e demais de base realmente desenvolvem o talento. Mas isso daí, Gabriel, não é cultura só do futebol, né? Quem investe é no aluno, no menor. Ninguém vai investir no mestre, no professor, né? A gente vê a nossa realidade aí do Brasil, que o professor está ali para passar, quem vai se destacar é o aluno. Né? Uma coisa que o treinador Paulo Pereira está conosco aqui, ele falou assim em questão de cultura. E é isso aí. Ele deu o exemplo do Qatar, se tu é campeão do Sub-20, tu vai ser passado para o Sub-17. Porque ele também quer o clube quer que o Sub-17 seja campeão, e aí criar uma redoma assim, de títulos, de resultados, e daí sim ter essa formação de profissionais, né? A gente falta assim 8 minutos para terminar a live, né? Para dar 1 hora de live, que daí o Insta corta, né? E a gente não chegou na metade dos temas, para tu ver como rende o assunto, tá? Daqui a pouco a gente sai e volta. Por mim, eu continuo mais 1 hora contigo, mas eu sei que tu tem compromissos. Não, por mim, vamos embora. Podemos ir embora. Então, assim, ó, galera, se vocês quiserem que a gente fique mais tempo falando, deem um okzinho aqui, comentem aqui que a gente fica. Se tiver no mínimo 20 ok, fiquem, a gente fica. Senão a gente vai curtir nossas famílias. Não, exatamente. Não é, porque se não tem para eles nesse sentido... Mas só falar uma coisa legal que o Paulo Pereira colocou, e o Paulo é um cara experiente. O Paulo já teve no Flamengo, Grêmio, né, fora do Brasil e tal. É o seguinte, eu acho que o que a gente tem que fazer é dar um plano de carreira para os treinadores ou profissionais de base. Plano de carreira, eu digo assim, coloca os filhos numa escola particular, paga cursos para os treinadores fazerem, coloca, por exemplo, as mulheres dos treinadores para frequentar alguns clubes, entendeu? Coloca um transporte, uma van para levar o filho até a escola de inglês e voltar, bota um bom plano de saúde, entendeu? Tem tantas coisas que você pode valorizar e que você não precisa só dar dinheiro, só que a gente não faz porque, cara, para que eu vou fazer se esse cara não faz diferença nenhuma? Tira ele, bota outro e deu. Esse é o problema, né? Olha só, o nosso chamado para o pessoal já deu certo. A gente já teve 19 ok, falta 1 ok para a gente continuar mais 1 hora, tá? Eu falei 20... Tem 19 podemos fazer o seguinte, podemos assim, para não arriscar perder essa live, para ficar salva no teu, aí eu chamo no meu e você entra no meu. Tá bom, beleza, pode ser. E até, pessoal, para explicar a vocês, a gente sempre combina, o professor, o treinador Washington Lima deu o 20º ok, então a gente vai continuar. Até assim, para esclarecer para o pessoal que está vendo, a gente sempre deixa o convidado em cima da tela, tá? Porque ele é o assunto, ele é o conhecedor, né? Hoje a gente inverteu, hoje o Gabriel está embaixo, no meio das palavras e tudo de vocês, e eu estou em cima, porque o Gabriel acabou de fazer uma live no Insta dele,
e a gente não sabe se vai ficar gravada as duas. Pois Né? é, Então, é um risco. por isso que a gente vai mudar, tá? Daí o próximo Gabriel muda. Mas só peço desculpas ao pessoal, até para ti mesmo, Gabriel, que tu está embaixo aqui no meio das palavras do pessoal e eu estou em cima e o assunto é contigo, teu é o conhecimento, tá? Tranquilo. O sexto item, chegando quase na metade, didática. É como passar o conhecimento? Perfeito. Resumiu. O que eles colocaram, tá? Palavras que eles citaram. Um bom educador, boa comunicação, passar as ideias, usar diferentes recursos e métodos de ensino. Então, essas foram as palavras, e aí eu que resumi nesse código chamado didática, né? Então, perfeito, é mais isso. É que o cara realmente consiga transpor. Porque uma das coisas que é importante a gente falar, Maurício, já tá para cair aí? Não, só tô escrevendo o sexto item aqui pro pessoal, qual que é. Ah, tá. Mas se quiserem, né, Gabriel, tanto no teu Insta como no nosso, a gente publicou hoje as 11 competências principais que um treinador precisa, tá no nosso feed, tá? E aí tá o meu, ó, a Amanda colocou aí, ó, Gabriel Bussinger, então só seguir lá, e aí a gente, quando continuar a live. Então, assim, é interessante porque hoje a maioria dos nossos treinadores estão estudando bastante. E é muito fácil a gente ter um conhecimento declarativo. Entendeu? Então, às vezes, vai para curso, é muito fácil aqui na live falar um monte de coisa, entendeu, Maurício? Só que é muito importante que você veja eu no campo. Que você veja as pessoas falarem como é o meu comportamento no dia a dia do clube. E aí, esse é o conhecimento processual. Então, tem muita gente que sabe citar o livro, mas não sabe aplicar o livro. E isso faz uma diferença total. Então, a didática é justamente você conseguir transferir para o atleta todo o conhecimento formativo necessário para o atleta, de maneira que ele entenda, compreenda e execute. E o que eu vejo hoje é a gente indo para um viés muito das palavras difíceis, sabe? Porque a gente importa literatura espanhola, literatura portuguesa, e aí a gente vai falar algumas palavras mais difíceis e isso atrapalha um pouco na didática. Sim. E até mesmo a questão cultural dos jogadores, né? Sim. A maioria não tem uma formação ensino médio completo, nenhum fundamental completo, então como é que eu vou falar para o cara fazer um pressing na zona conflitante do último terço? Cara, não existe, né? Então a forma de passar, né? E isso é a comunicação. E eu sempre falo para os analistas do MW, vocês conhecem, ok, mas cuidem a forma que forem falar. Porque a forma diz tudo. Não adianta saber e não saber como passar a informação. Né? Querer falar bonito é diferente do falar o correto. Né? Então a gente tem que cuidar para que público, quem é que está atingindo. E eu vou até citar um livro do meu amigo Carlos Guimarães, tu deve conhecer, obviamente, comentarista, tá? Tá aqui do lado o livro. O comentarista esportivo contemporâneo. E ele bate muito nessa tecla que não adianta esses neomodismos para um público de rádio, de TV. Por que o Galvão faz sucesso? Porque o Galvão fala simples, né? Ele não vai falar termos técnicos, etc. É a mesma coisa para um treinador, né? Tem que falar simples. Óbvio que deve aprender, deve evoluir, não é isso que nós estamos falando aqui, né? Mas a comunicação tem que ser efetiva. E a comunicação efetiva é o resultado no campo, é como ele fala da melhor maneira para aquele que está ouvindo entender, né? Sim. Você já leu um laudo médico do fisioterapeuta, cara? Cara, eu não entendo nada. Você tem que... Exato. Meu amigo, traduz aí, porque é complicado. Mas eu penso assim, e eu vou me colocar nisso, tá? Até uns 5, 6 anos atrás, eu tinha esse problema, viu, Maurício? Eu constantemente usava palavras muito difíceis, né? Então, na pesquisa, em primeiro lugar, né, vocês podem dar uma olhada, tanto ali no Insta do MW, quanto também no meu Insta, né, do Gabriel Bussinger, tá essa pesquisa sobre que competências que os coordenadores de base buscam para contratar um treinador. Se você quer ser um treinador de base hoje no Brasil, essa pesquisa vai te ajudar a dar um norte daquilo que os caras estão querendo, né? E nós estamos no 6º discutindo sobre didática. Tá contigo aí de novo o comando aí. Bom, manda ver aí, Maurício. Então, o pessoal já está entrando.
a toda aqui. Já temos quase 30 agora. É só para, Gabriel, a gente finalizou a live com 275 pessoas vendo a nossa live. Então foi bem legal, um número bem expressivo. Por uma noite, 10h30 da noite de uma quinta-feira, véspera de feriado, bem legal. Tá? Então, falamos já de conhecimento profissional, adaptação e cultura de clube, caráter, ética e moral, formação continuada, gestão de pessoas, processos e crises e didática. O sétimo item é formação de atletas. E aí é como um treinador em diferentes culturas, diferentes times pode formar um atleta. Vai ser a visão do treinador ou vai ser a visão do clube? Eu coloquei o código de formação, Maurício, mas esse foi um item que eu achei até que ia ficar mais para frente na pesquisa, tá? Porque o que acontece? Eu vou tentar entrar um pouquinho numa pré-história para a gente entender esse dado e a minha interpretação desse dado. Eu acho que no Brasil a gente viveu um tempo muito voltado à parte técnica, tecnicista. Então a gente fragmentava os treinos e vamos desenvolver técnica, entendendo que a técnica é como fazer. Só que, de repente, as nossas categorias de base, elas começaram a ser mais populares para acadêmicos. E aí os acadêmicos, quando entraram, por não ter também experiência, e talvez numa ansiedade pedagógica, e aí eu entendo e me coloco nessa geração, essa geração é uma geração que ela faz o seguinte: olha, eu quero ser treinador, mas eu não tenho como ser treinador, e eu também não tenho quem me ensine a ser treinador, não tenho curso, não tenho nada, então eu vou beber aonde? Livro europeu. Então a gente vai lá para livro espanhol, italiano e português, e aí eu tento, no meu sub-11, no meu sub-13, imitar o Guardiola. E aí qual que é o preço que a gente paga por causa dessa tentativa de imitação? A gente forma excelentes equipes táticas coletivas, mas a gente deixa de lado táticas individuais. E aí, a gente então começa a descobrir, mandar um abraço aí pro César, treinador aí do Coxa, baita de um treinador, cara, foi campeão lá na Ibercup agora, Betão zagueiro do Avaí assistindo, abraço, Betão. Betão, César também sempre nos acompanha, grande abraço também. E aí, qual que é o problema disso, Maurício? É que o treinador começa a atacar só ele. Como o ego, e aí isso é normal, eu vou dar um exemplo aqui, você pegar hoje uma criança, um sub-7, um sub-9, onde tá a bola, tá todo mundo lá junto com a bola, entendeu? Junto com a bola, claro. Por quê? Porque a fase é anárquica, é normal, Piaget, a criança quando tem essa idade, a relação dela sou eu e o mundo gira ao meu redor, entendeu? Quando eu vou crescendo, quando eu Gabriel, amadureço... Oi, perdão. Não, só para complementar, existe até estudos, né, que a questão lúdica da criança vai até em torno de 11, 12 anos, que tu não adianta implementar tática, periodização, porque é muito lúdico ainda. A partir dos 12 anos que ela começa a compreender, já um pré-adolescente, né, começa a compreender o que tem que fazer. Eu não sei se esse estudo é válido, eu já li, eu não sei se tu tem mais informações sobre. Não, eu não tenho, mas eu concordo, tá? E passei nos meus treinos ali no Avaí, isso nos 2 últimos anos de sub-15, eu fiquei 4, eu comecei a aplicar uma coisa chamada TL, que é treino livre. Eu comecei a entender que a minha pressão sobre eles estava tão forte, numa idade ainda perigosa, que é 14, 15, e eu só fui me dar conta quando um jogador meu não queria mais jogar bola, e o guri era um craque e não queria mais. E aí eu falei assim, meu Deus, cara, eu acho que a gente precisa, às vezes, deixar eles brincarem mais. E aí eu comecei a 2, 3 vezes por semana colocar o TL, treino livre. E aí, Gabriel, eu conecto com o que tu estava falando antes, né? Muita gente vê literatura espanhola, portuguesa, italiana, alemã tem surgindo ultimamente, né? E tenta aplicar aqui. E daí falta essa questão da criatividade, da questão lúdica, falta a questão do treino livre que tu falou mesmo. Então a gente fica tão pensando que aquilo é a melhor forma e a gente tenta copiá-los. E até por isso, agora explorando no Brasil inteiro,
seleção brasileira que a gente está num nível abaixo hoje dos europeus. Né? Então, tudo se conecta, né? Começando lá da base. Até teve a pessoa, a Sofia, que está participando bastante, eu não sei se é uma mulher ou um homem, mas acho que é mulher, né? Comentou, Guardiola igual evolução. Daí eu fiquei pensando, será? Será que não é o modismo? Óbvio que o Guardiola é um puta técnico, desculpa a palavra, 10h30 da noite eu posso falar. Óbvio que ele é um exemplo para todos nós, né? Eu considero o melhor da geração, mas será que para o Brasil é realmente a evolução? Será que a gente não tem que ver pro, sei lá, pro Roger Machado? Será que a gente não tem que ver pro um Tite, pro Carille? Sei lá, tô chutando nomes, não quero falar nenhum assim, mas será que é a evolução para o futebol brasileiro? Aí eu deixo uma pergunta para ti. Não, eu acho que assim, eu acho que é um cara que influenciou, marcou época e realmente deixou um legado, né? O Guardiola e vem deixando um legado, né? Assim como o Klopp, como o Mourinho e outros vão surgir. Mas o ponto que eu quero trazer, até um debate filosófico, antropocêntrico, é de que é natural, é inato do homem. Tudo que ele começa, ele é egocêntrico. Então, é normal, o ego é muito alto. Então, se você pegar uma criança, nas fases de Piaget, ela é egocêntrica. Então, por isso que o início dela, a relação dela é eu e bola. Depois, qual é o segundo passo da formação? Eu e pessoas. Onde começam a fazer trabalhos 2x2, 3x3, onde começa a fazer sentido a oposição e a cooperação. O meu adversário e o meu companheiro de equipe. Porque quando a criança joga com essa idade, ela não vê companheiro de equipe, ela vê só ela e a bola. Vamos trazer agora para dentro dos treinadores. Quando o treinador começa a trabalhar, ele não está preocupado com a criança. E ele também não está preocupado com o treinador outro, ele está preocupado com ele. E é normal também, não culpo, porque eu também passei por esse processo no meu início de carreira. Porque você está no modo, ainda assim, eu tenho que aplicar o livro. E você está muito preocupado em acertar o livro e acertar aquilo. Só que à medida que você vivencia um pouco mais e tem a sua carreira um pouco mais alongada, você vai sendo um pouco mais austero, né? Ou pensar mais no outro, você começa a pensar muito mais, a ser uma pessoa altruísta do que uma pessoa egoísta. E é normal, porque, por exemplo, vamos pensar nos adultos. Quando você é pai e mãe, o teu filho é o centro, não é mais você. Quando você é avô, o teu filho e teus netos são o centro, não é mais você. Então, quando a gente vai amadurecendo enquanto pessoa, quando a gente vai amadurecendo enquanto ser humano, em qualquer área, a tendência nossa é deixar o ego cada vez mais distante. Vamos voltar agora para o treinador de base, na didática, como a gente estava falando, agora na formação. Então, um treinador inexperiente, né, o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar ganhar um jogo e não formar um atleta. E o que a pesquisa está revelando? Que os coordenadores de base hoje querem treinadores que formem o indivíduo. E nós pagamos um preço muito alto, primeiro, porque nós não sabíamos formar indivíduo. Então, os treinadores, antigamente, porque também não escreveram, não deixaram livros, artigos, legado. Então, essa nova geração não bebeu dessa fonte. Teve que beber de fonte de fora. Então, ao importar uma fonte de fora, não contextualizou. Desculpa interromper. Oi? Desculpa interromper de novo, mas assim, não bebeu, essa geração não bebeu, e a próxima acho que não beberá. Porque a gente não vê conteúdo, né, de formação, seja ela pessoal, seja ela tática ou técnica, dessa nova geração de técnicos, eu digo técnicos de ponta. A gente não está vendo isso. Né? Eu acho complicado, a gente tem que criar essa cultura. Volta tudo a questão da cultura do brasileiro de não gostar de escrever, não gostar de ler, né? De não formatar. E aqui, de novo, eu tô com alguns livros aqui que eu tô falando sobre livros no canal do Telegram, né? Que daí a gente vem na questão profissional, periodização tática do Pivete, né? Então, um famoso livro que a gente, obviamente, na formação de base, a gente está até falando sobre isso, né? Deixar um pouquinho de lado e sim ser a questão lúdica. E nós mesmos da MW fizemos o nosso Aprendemos Juntos, Conceitos do Futebol Moderno. É um livro que fala de posição versus função, que fala tática, estratégia, fala de análise de desempenho, fala de futuro da análise de uma forma simples, né? Mas assim, nós
tivemos que criar um livro, né? Nós fomos atrás e criamos esse livro, né? E eu não vejo a literatura disso sendo criada hoje. A gente reclama que não tem no passado, mas a gente também não está fazendo hoje, deixando o legado para o nosso futuro, né? Então, fica uma dica para os treinadores, assim, Gabriel, levanta essa bandeira, por favor, para esse pessoal que toca o nosso futebol hoje, nós somos fãs. Escrevam, por favor, escrevam. A gente quer ler o que vocês pensam. Sim. Maurício, nesse ponto, se você me permitir, eu vou talvez discordar num quesito, tá? Claro. Eu acho que a gente já começou. Eu concordo contigo que é tardio e concordo contigo que não é tão comum, mas nós já começamos. Por que eu digo que nós já começamos, tá? Porque hoje nós temos nós já temos treinadores, temos já preparadores físicos, né? O Jaelson Ortiz é preparador físico do Profissional do Avaí, tá? E deixa eu fazer uma menção dele, que ele concluiu o doutorado dele ano passado. Ótimo. Pensa num cara que se preocupa com o treinador e o preparador físico do sub-11 do clube. Ele está preocupado com os processos do clube. Isso é uma competência raríssima de se ver. Eu queria fazer menção, porque o Ortiz, ele é um cara que se preocupa com o processo do clube. E isso é difícil de ver. É pensar em outras coisas, né? É o que está na live aqui? O Jaelson? Jaelson Ortiz. Tá, legal. Obrigado, Jaelson. Gaúcho de Santa Maria. Não é parente do Ortiz, jogador de futsal? Fala aí, Jaelson, depois pra gente. Mas é o seguinte, então, o que eu queria expor, assim, né? De que a gente já começou a escrever, porque quem está chegando hoje, tá? Já veio da academia, mais facilidade de escrever. E eu vou colocar também uma culpa em também quem está na academia. A gente tem que assumir culpas para amadurecer e evoluir. Então, eu acho que tanto aquele que era atleta poderia se apaixonar mais por ler e escrever, e a academia poderia também baixar um pouquinho o nariz e ir visitar o campo, entendeu? Como diz o Paoli, visita o campo para ver quais são as demandas de pesquisa, entendeu? Porque assim, porque eu te falo, cara, assim, eu fiz o mestrado, tá? O Ortiz também tá junto a ele, fez doutorado, mestrado. Uhum. Cara, é impossível você fazer mestrado e doutorado acadêmico e se manter empregado num clube. Eu só consegui fazer isso porque o Avaí me liberou de muita coisa e porque muito professor não me rodou por falta, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente precisa de acadêmicos que visitem mais o campo, que vivenciem a vida do treinador e que escrevam o que o treinador está fazendo e falando. A gente precisa também de treinadores que visitem a academia, que comecem a ler os artigos. E aí, por exemplo, sabe de onde é que surgiu o podcast? Sabe por que surgiu, Maurício? O lugar do treinador, podcast? Porque eu fiz uma crítica um dia, num debate no laboratório da universidade. A gente estava junto, e aí nós começamos a debater. Eu falei, cara, até sair um artigo, eu já não sei mais se é verdade o artigo. Porque a publicação científica é assim. Você estuda 4 anos de doutorado, aí você, depois de 4 anos, publica um artigo que leva 6 meses para ser aceito, e daqui talvez 6 meses. Ou seja, 4 anos, cara. O que está sendo escrito já passou faz 4 anos. Eu tenho uma doutora em casa, doutoranda em casa, eu sei bem como é que é a dificuldade de vocês. Perfeito. Então, assim, o que eu falei? Cara, eu não vou ficar querendo parar a minha vida para escrever artigo. Então, eu estou escrevendo na minha dissertação, tá? Mas eu falei, eu tenho que cuspir isso para fora rápido. Podcast. Pega o celular, grava 7 minutos, porque os podcasts têm 7 minutos. Diário do Treinador, quem quiser é só visitar lá. Diário do Treinador, Gabriel Singer. Muito bom. Cara, 7 minutinhos. Você pode ver, você que já ouviu, baseia artigos, cita ciência, coloca a prática e debate. E aí, a minha tentativa, Maurício, é fazer o que você falou. Gabriel, por favor, vamos colocar conhecimento, vamos escrever. E aí, a minha tentativa é essa. Como eu não tenho tempo para escrever artigos, eu estou indo para o podcast. E agora, Maurício, nesse curso que eu estou, vai começar segunda-feira, tem ainda poucas inscrições até. Opa! Nesse curso, eu vou tentar justamente fazer isso. Pessoal, vamos aprender a escrever a nossa prática. Vamos aprender a refletir a nossa prática.
Vamos aprender a questionar a nossa prática e escrever sobre ela, sem medo de ser criticado, sem medo de errar, né? E por isso que eu acho que é muito importante para a formação, voltando agora à questão inicial, os treinadores serem mais experientes, entendeu? Porque o treinador, ele se preocupou durante muito tempo, porque não escreveu e porque não deixou um legado, ele se preocupou muito tempo com a parte tecnicista. Depois nós tivemos uma geração ansiosa pedagogicamente, que se preocupou muito, muito com o taticismo. E aí a gente fragmentou a formação. Enquanto que a gente precisava era de pessoas que pensassem de maneira integral. Eu preciso pensar o atleta em toda a sua complexidade. Então, eu preciso, como treinador, eu procuro fazer isso, Maurício, conversar com empresários, conversar com pais, conversar com a escola, conversar com namoradas e amigos, conversar com os meus companheiros. Só assim a gente vai formar um atleta verdadeiramente. Então, esse 7º ponto, formação, foi isso. Estão se preocupando mais com o individual. E até mesmo corroborando com o que a gente falou, né, o Felipe comentou que tem havido sim essa produção de conteúdos, porém de maneira acadêmica. Falta superar a barreira da linguagem, que a gente já falou na live anterior, de minutos atrás, né? E trazer uma forma mais prática, que é o que tu falou agora, né? Fazer essa conexão. Eu acho que quem faz muito bem isso, que tem a visão total acadêmica, né? Mas também tem a visão da prática, por ter sido treinador e auxiliar técnica, é o Israel, né? Ele tem os termos, está totalmente na academia, né? Mas ele também traz o conhecimento do jogo, né? Então, é um exemplo, por isso que ele é destacado hoje no Brasil. O curso dele no PF assim, é totalmente reconhecido, um dos melhores do Brasil que a gente tem aí, né? Então, de formação de treinadores. Então, a gente consegue ver um pouco, mas eu acho que bateu 100% na tecla que temos os acadêmicos, temos os práticos e falta, mas eu acho que cada vez mais a gente vai ter essa conexão para a gente ter uma literatura e um conteúdo muito bom aqui no Brasil. Deixa eu só ver agora o próximo tema. 73% definiu como perfil especialista para a categoria. Seria aquele cara, aquele profissional que conhece a base? Ou profissional, ou... Sim. Não, seria mais essa questão de você saber trabalhar com a sua categoria. Eu vou até me citar como exemplo nesse caso, por causa de erros que eu cometi, tá? Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar no Avaí no Sub-15, eu nunca tinha trabalhado no 15. Eu trabalhava com categorias mais velhas, profissional, né? Foram 17 anos trabalhando, 7 no profissional, 10 de base. E eu nunca tinha trabalhado com 15. Então, por exemplo, quando o meu time às vezes oscilava e perdia, eu era muito afoito e eu queria cobrar demais deles. Resultado, eu trazia uma instabilidade para o ambiente. Como é que foi o Gabriel no último ano dele trabalhando no Sub-15 do Avaí? Um cara que às vezes a equipe oscilava, mas que era mais paciente. Um cara que começou a dar treino livre, como eu falei, os TLs, ao final dos treinos. Como é que funciona o TL? Dei o treino, final do treino, 20 minutos, gurizada, solto, brinca, se divirta, entendeu? E aí eu olhando para mim mesmo, falei, cara, eu sou um treinador muito mais maduro para Sub-15. Porém, o sistema, né? O sistema, quando eu digo sistema, eu digo toda a engrenagem, não é o treinador, o coordenador, o presidente, é toda a engrenagem do futebol. Ele nos impele, ele nos obriga a querer subir de categoria. E aí, o que acontece como resultado disso? O futebol perde bons profissionais experientes. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Eu hoje sou um bem melhor treinador sub-15 do que eu era 5 anos atrás. Só que você me pergunta, você quer ficar no 15? Não. Mas e se alguém te oferecer uma excelente estrutura de sub-15, um bom planejamento de carreira, entendeu? Um salário digno e algumas coisas? Quero. Entendeu? É o que a gente falou, né? A valorização desse profissional da base para ter consequência lá, se o clube ter essa metodologia, ter essa visão, né?
ter esses bons profissionais, investir neles para criar jogadores e daí evoluir nas outras categorias, que é algo que a gente não vê no Brasil e lamento dizer, na minha visão, é um pouco utópico. Infelizmente. Hoje a gente pode mudar aos pouquinhos, mas hoje a gente está bem distante. Minha visão, assim. E você quer ver? Não, e perfeito. Eu trabalhei 5 anos aí na Segundona Gaúcha, né? Cara, eu conheço muitos caras que abririam mão de trabalhar no profissional da Segundona, da Terceira Gaúcha, tá? Ou até mesmo do profissional dos clubes menores aí, gaúchos, para trabalhar, por exemplo, no Sub-20 de um Avaí, de um Figueirense, de um Grêmio, de um Inter, entendeu? Ou até no 17, tá entendendo? Por quê? Porque ele vai ganhar talvez o mesmo salário, só que de janeiro a janeiro. E chega um momento, Maurício, uma das coisas que a minha pesquisa de mestrado mostrou é que o treinador de sucesso, ele também é um cara que ele tem uma competência muito interessante que eu nunca tinha pensado, que é o balance, que chama, que é o equilíbrio da vida pessoal e da vida profissional. Então, diz que muitos profissionais alcançam o sucesso, ou alcançam o topo, mas não permanecem no sucesso porque desequilibram muito a vida profissional e pessoal. Divórcio, não vê filho crescer, filho entra para as drogas, e aí tem um monte de problemas pessoais que faz com que o profissional não consiga continuar no mesmo rendimento. E aí, por exemplo, uma das coisas que eu vejo é que muitos treinadores de base que são casados, com filhos, ou eles têm que ter duplo emprego, ou muitos treinadores profissionais que vivem 3 meses de estadual empregado, ficam desempregados, se submetem a trabalhar por um salário irrisório, porque senão ficam desempregados e porque amam futebol, e dariam tudo para continuar numa categoria de base que pagaria o mesmo salário. Então, não estamos falando agora de ambição profissional, ambição de base. Nós estamos falando de equilíbrio pessoal. De equilíbrio pessoal. Então, se você... Não só no futebol, mas em qualquer situação. Perfeito. Então, se você hoje colocar, valorizar cada categoria, entendeu? E atrair profissionais qualificados dessas categorias, ótimo. Vou te dar um exemplo. O Atlético Paranaense contratou o Wilton Santana. Você parou de imaginar isso? Um professor universitário, mestre, doutor em pedagogia do futsal, foi coordenar as categorias menores. Entendeu? Eu, assim, talvez ele encontre dificuldade no primeiro e segundo ano por causa do contexto de experiência. Né? A literatura diz que a gente é mais eficaz à medida que... Oi? Aquela conexão da academia com a prática, né? A dificuldade que ele pode ter no início. Não, e não só. Você melhora à medida que você vive mais tempo naquele contexto que você já está. Porque a sua prática contextual, é o que diz a literatura, ela te dá mais eficácia. Você é mais assertivo. Por exemplo, se você entrou num cargo numa empresa, você está no 5º ano, você é mais eficiente, você gasta menos força e consegue ser mais eficaz, produzir mais resultado, porque você já conhece a função. Então, à medida que o Wilton Santana ficar 2, 3 anos no 14 do Atlético Paranaense, né, você vai ver que o Atlético vai subir nessa categoria, entendeu? Sim. E nós estamos falando de um cara que abriu mão de uma universidade para estar numa categoria de base, entendeu? Sim. É legal isso. Então assim, por que os nossos clubes não podem dar um plano de carreira bom e um salário digno, exclusivo para um treinador de sub-11 ou sub-13? Por que a gente não pode valorizar caras com 17? E eu vou te dizer mais. Eu faço um desafio aqui com quem está assistindo a nossa live. Estão batendo 50, 55, quase 60 pessoas. Eu faço um desafio. Me arruma um cara que vive nessa instabilidade do profissional, segundona gaúcha, ou segundona catarinense, ou A2, A3 paulista, que tem só menos de 6 meses empregados por ano. E eu duvido que, se tiver um time, não vou ter que colocar nem grande, médio, que ofereça salário de janeiro a janeiro, com salário aí talvez na faixa de uns 7, 8 mil, e benefícios, plano de saúde, escola particular e algumas coisas. Duvido que ele quer ir pro profissional. Duvido. E aí a gente alcança, entendeu? O treinador especialista. Então, o que o pessoal está buscando nessa oitava? O treinador especialista para a categoria. Só que não tem. Perfeito. Não tem. Por quê? Porque não remunera e ninguém quer. Você é obrigado a querer subir.
Sim, até porque depois vão lá conselheiros dizer por que vocês estão investindo tanto nisso que não dá rendimentos, mas não tem nenhuma visão a longo prazo, né? E muitos desses são empresários e tudo mais, e na empresa dele faria, mas não faz no clube, né? Infelizmente. Deixa eu responder o Veron. Deixa eu responder o Veron, que ele botou, Sim. tu tá sonhando. Veron, deixa eu te propor uma coisa então. Vamos botar o seguinte: quanto ganha o treinador do Internacional de Porto Alegre? Me diz aí, do Grêmio do Inter. Fala para mim aí quanto ganha. Não, você, Maurício, pode me falar para mim aí. O profissional, o Cudê e o Renato? Isso, quanto é que ganha? O Renato bate 1 milhão, 1 milhão e 200 e o Cudê em torno de uns 700 mil por aí. Então vamos lá. Eu vou te fazer uma proposta como presidente de clube, tá, Maurício? Retira do Renato ou do Cudê 50 mil reais. 50 mil reais. E dá para todos da base. Renato, Cudê, eu vou tirar 50 mil do teu salário para que vocês recebam jogadores melhores. E eu vou pegar esses 50 mil e eu vou aumentar 3 mil reais de cada treinador que tem na base para baixo. Entendeu? Sim. Aí, cara, pro Renato 50 mil ou pro Cudê, talvez não faça diferença. Mas 3 mil para cada treinador de base, cara, ou então, vou mais profundo. O Inter e o Grêmio são times grandes, né, no Brasil e cenário mundial. O Grêmio não pode fazer uma parceria com um colégio particular e não precisa de dinheiro. E fala assim, ó, pode os filhos dos meus funcionários estudarem com uma bolsa de 50% ou com uma bolsa de 80%? Duvido que não vai ter um colégio particular que não vai querer fazer isso, cara. Sim, entendeu? Exato. Então, assim, são coisas que é só ser criativo. Soluções tem. Pode qualificar. Só que o problema é, não se acredita nisso. O Verón falou assim, o de sonhar é que ninguém paga o que tu falou. Na verdade, não, é isso mesmo que o Gabriel está falando. Ninguém paga isso. Mas se retirasse um pouco de um profissional, investissem mais na base se pagassem 7 mil, imagina a quantidade de profissionais que iam realmente querer ficar na base. E aí se construir e se formar. Então a gente está falando a mesma coisa que eu e o Gabriel, que o Verón aí. Né? Sim. Agora, o outro item, a gente está chegando no nono item, engajamento com o clube. Tá? É engajamento com o clube ou é comprometimento profissional do profissional em questão? É muito legal essa tua pergunta. Eu costumo falar que é aquela velha história você já viu aquela história do porco e da galinha que foram fazer um omelete? Já viu essa? Não. Não? Ó, você que trabalha com recrutamento, pode usar essa aí que essa é boa. Eu aprendi na gestão de pessoas. Então, o que aconteceu? O porco e a galinha foram fazer omelete. Aí o porco perguntou, e aí, galinha, você vai entrar com o quê? Aí a galinha falou, eu entro com ovo. Aí o porco, pô, mas não é justo. O ovo, você vai tirar uma coisa que já não pertence a você, vai entrar no omelete. Eu vou entrar com bacon, eu vou entrar com uma parte minha. Então, a diferença é, a galinha, ela é envolvida. E o porco ele é comprometido, ele arranca um pedaço dele. Boa. Então, ser engajado com o clube é isso, é arrancar um pedaço de você. Então, o que os caras querem? Vou citar algumas coisas que eles falaram, tá? Eles querem treinadores que auxiliam outras funções. Ou seja, se você pedir para eles ser um preparador físico um dia, fazer olheiro, ser supervisor, fazendo uma viagem, scout, sei lá, ele faz. Eles querem pessoas que vão observar treinos de outras categorias. Eles querem que passem o dia no clube, não só dão o treino e vão embora. Eles querem pessoas que são exclusivas com o clube e eles querem pessoas que vistam a camisa. Então, esses são nomes que eu coloquei aí como código engajamento com o clube. Então, são pessoas comprometidas, perfeita a tua palavra, tiram um pedaço, entendeu? E se engajam com o clube. Eles amam o clube. Eu posso fazer um gesto que todo mundo vai entender? Vestir a camiseta. Exato, perfeito. É vestir com o coração a camiseta daquele clube, é se dedicar, é fazer, ter orgulho, chegar no domingo à noite é uma expressão muito corporativa, mas é chegar na segunda noite e pensar, amanhã eu vou ter que trabalhar, e vai com prazer. Né? Então, esse é o comprometimento que eu estou vendo assim, desse profissional da categoria de base que precisa ter com o clube,
E esse profissional vai ter com o clube A, B, C e D. E aquele que não tem com um não vai ter com o outro. Sim. E você quer ver uma coisa? Isso aqui não é nada científico que eu vou falar, tá? É só empírico, de vivência. Eu vejo que de duas formas a pessoa se torna uma pessoa comprometida. E acho que você foi muito bem quando você falou do berço. Ou vem de berço, ou o pai e a mãe educaram para a pessoa ter a proatividade, sabe? A iniciativa, o comprometimento, valores, princípios embasados. Ou se a pessoa não teve, a vida tem que dar porrada. Então eu costumo dizer assim, o jogador mimado, às vezes é o jogador que fez a carreira toda na Grenal. Desde o 10 ele está no Grêmio, no Inter, no São Paulo, no Atlético Paranaense, que tem um CT maravilhoso. Então o que acontece? Ele faz ali. Então você tira um guri que ficou dos 10 aos 20 anos em Cotia, lá em São Paulo, e aí tira esse cara e bota ele para dormir numa arquibancada. Entendeu? Ele pede para sair do futebol, meu amigo. Tropa de elite, Sim. pede para sair, não aguenta. Agora, quando você pega, entendeu? Um outro jogador jogou no Aimoré, chorou de saudade, foi pro Novo Hamburgo, chorou de saudade, depois foi pro 17 do Caxias, passou fome, né? Ou dificuldade. Não estou dizendo mal do Caxias, mas estou só supondo, né? Que o Sim. Guri fica longe de casa e passa. E aí, de repente, faz um baita campeonato sub-20 e vai pro Inter e pro Grêmio. Meu amigo, esse cara, ele valoriza a bolinha que o Inter tem, entendeu? Então, eu vou trazer agora para a figura do treinador, tá? Treinador que começa já no clube grande tem dificuldade de ser comprometido, entendeu? Às vezes o treinador que começa ralando, entendeu, com dificuldade, ele tende a ser mais comprometido, porque ele sabe de onde ele veio. Ele O sabe o que ele Afonso tem que aqui, treinar. ô Gabriel, o Afonso aqui na live, um pouco de sofrimento faz crescer. Exato. Faz crescer mesmo. Eu vou te falar uma coisa, cara. Eu cheguei no Avaí, tá? Hoje, Maurício, o salário do Avaí está em dia. O presidente do Avaí, nos últimos 2 anos, pagou em dia. E pela primeira vez na história do Avaí, o cara pagou o 13º em dezembro. Nunca aconteceu. Olha só. Então, esse presidente está fazendo uma baita gestão. Pagou as dívidas do clube. Ano passado, a imprensa deu porrada né, sobre resultado, que o Avaí Sim. caiu. Uhum. Mas dentro do clube, eu vou te abrir uma coisa que eu acho que é boa. Dentro do clube, tá? Os funcionários abraçaram o presidente, cara. Foi todo mundo abraçar o presidente. Por quê? Porque o presidente falou o seguinte: eu posso cair lá fora e tomar porrada, mas aqui dentro vocês vão receber o salário em dia. E ele não E fez loucura, ele pensou nos funcionários. E ele pensou na saúde financeira do Avaí. Entendeu? imagina o comprometimento para esse ano e para os próximos, né? Se mantiver. Exato, exato, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa importante. Aí, quando você chega num clube e o salário atrasa, você já começa a ouvir, né? De quem nunca atrasou o salário, é que isso, é que aquilo, é que isso, é que aquilo. Cara, quem quer trabalhar no futebol, talvez alguns discordem, desculpa aqueles que discordem, tem o direito, tá? Mas a minha realidade que eu vejo quer trabalhar no futebol, você não pode contar com o seu salário do mês, entendeu? Cara, isso tem time grande que atrasa. Então, assim, o teu salário de janeiro é o teu dinheiro de outubro. Você ganhou outubro, você reservou, pronto. O salário de janeiro está aqui, está pago na minha mão. Entendeu? O meu salário de junho tem que ser pago no meu 13º. Recebi o meu 13º, agora salário de junho. Essa é a realidade do futebol. É, Então, é o que a gente falou, Gabriel, bem no início da live, né? Que aquelas coisas, tu vai para um time sabendo que tu não vai receber, que tu vai receber pouco, né? Que vai ter que talvez brigar depois para receber ou esquecer, na verdade, aquilo. Muito porque tu fez uma poupança para ir, para ter maior conhecimento, para ter um network maior. E aí o Rafa Souza fala que ouvi uma vez: não posso te pagar, se quiser fique por amor. Talvez não em nenhuma vez tu deve ter ouvido isso, Gabriel, mas muitas vezes, né, na tua carreira. sim, sim, não, exatamente. Cara, assim, ó, eu vou te dizer, salário atrasado não me afeta em nada, Maurício. Porque, cara, eu já passei fome, já tive dificuldade. Tá ouvindo? Maurício? Maurício? Opa! Maurício? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, pessoal? Tá me ouvindo aí?
Acho que o Maurício deu uma saída, já já o Maurício vai voltar, mas só compartilhando com o pessoal aí que ficou com a gente, né? Acho que deu uma travada no dele, já já ele vai voltar. Então, assim, pessoal, na minha opinião, para quem quer ser treinador hoje, tá? Essa é a realidade, cara. Essa é a realidade. Você precisa hoje. Você não pode contar com o salário do mês. Se você hoje quer trabalhar com futebol e quer contar com o salário do mês, isso vai afetar o teu humor. Isso vai afetar a tua qualidade de trabalho. Eu não estou dizendo que você não merece teu salário. Eu não estou dizendo que não é justo. E a lei nos assegura que a gente tem que receber em dia. Eu concordo. Só que alguém botou aí resiliência. E é verdade, tá? E o Ortiz, cara que está tanto tempo no clube, trabalha no profissional e sabe, né, Ortiz? Se o cara não for resiliente, se o cara não tiver uma poupança, entendeu? Você não vai conseguir, porque você não vai conseguir fazer curso, você não vai conseguir viajar, você não vai conseguir investir em material para você trabalhar, entendeu? Então, assim, o treinador hoje, que quer trabalhar no contexto profissional, ele tem que ter, que nem o Henrique está falando aí, ele tem que ter uma reserva. Então, assim, seja você começando, seja você no final. A gente vê que essa é uma realidade de clubes de Série A. Eu não quero citar um clube aqui, mas há clubes de Série A que hoje não estão conseguindo pagar. Então, assim, é muito importante a gente criar essa reserva para que o nosso trabalho não seja afetado pelo nosso humor. Por quê? Porque você vai para casa, a tua esposa vai cobrar, os teus filhos vão chorar, e isso acontece. E aqui eu, só dividindo com os colegas, eu levei 14 anos, gente, para conseguir chegar num clube grande, que é o Avaí. Trabalhei em profissional, trabalhei em base, cheguei a trabalhar na Europa, trabalhei em projeto social, trabalhei em escolinha. E digo para vocês, já várias vezes entrei no meu carro e chorei de saudade, já várias vezes não tive condição de receber em dia. Teve uma vez que ficou 3 meses atrasado o salário e deixa eu ver só o Ortiz, colocou aqui, ó, 5 meses de salário atrasado, né, com profissionais ganhando muito mal, e essa é a realidade, né? Então, teve uma vez que eu fiquei 3 meses de salário atrasado e eu não tinha condição e acabei emagrecendo 3, 4 quilos no mês. Então, assim, é muito importante a gente entender que essa é a realidade. Alguém colocou ali resiliente, tem que ser resiliente. Maurício? Vamos lá, eu pensei que tu tinha caído, eu fiquei, eu acho que uns 5 minutos falando aqui, lendo os comentários, na verdade quem tinha caído era eu, desculpa aí, pessoal. Não, tranquilo. Tá. Eu só compartilhei um pouquinho com o pessoal quando você estava fora, só para te contextualizar, sobre algumas experiências que eu vivi de situações de resiliência. Eu levei 14 anos para chegar no clube grande e, cara, assim, ó, isso é uma coisa que não me afeta mais, tá? Tô vacinado, salário atrasado. Essa aí eu tô vacinado, Maurício. Perfeito, perfeito. A gente tem, Gabriel, uma pergunta aqui do... Olha só, peraí. Olha que legal. Esse cara que postou aqui, tá? O seu Teco, ele foi o presidente do clube que eu trabalhei. E aí quem pagava meu salário era a prefeitura. Ele colocou aqui, ó, ficasse sem receber 8 meses. Eu não quis citar isso, né? Porque talvez não acreditariam, mas é verdade. E sabe por que eu fiquei, Maurício, nesse clube? O Teco tá aqui e não me deixa mentir. Quando chegou o final do ano, eu ia embora. E o Teco e outros pais se reuniram, fizeram um festival no Campo do Amador, no final de semana, juntaram 2, 3 mil reais, me pagaram e falaram, pronto, agora vai para tuas férias. E aí, cara, diante disso, eu não consegui ir embora. A gente lutou e acabou virando a máquina. Ou seja, são histórias da bola aí, cara. Quem quer trabalhar na bola, meu amigo, essa é a realidade. Valeu, Teco! É loucura, né? Tem que ser louco um pouco. Conta mais história. Eu tenho uma outra história interessante. Acho que essa vai somar também, Maurício. Desculpa te interromper. Tranquila. O que eu comecei a fazer, Maurício? Eu comecei a ir atrás de conhecimento, tá? E eu até falei na live do Ximenes, não sei se você estava presente, ouviu? Eu não consegui ver. Não, o Ximenes me abriu a porta para eu ficar uma semana lá no Coxa. E aí eu peguei o carro aqui de Curitiba e fui lá pro Coxa. Quando eu fui pro Coxa, eu não tinha dinheiro para pagar o hotel e nem direito para comer. Só que qual foi a minha proposta? Eu peguei o meu carro, botei cobertor, travesseiro e tudo. Eu cheguei no hotel perto do Coxa e falei assim, quanto vocês me cobram para eu estacionar o carro no estacionamento de vocês, dormir e dormir dentro do carro? Eles assim, olha, ninguém nunca nos perguntou isso. O estacionamento pernoite aqui é R$10. Isso foi em 2011. E aí eu falei assim,
Ah, beleza, se para vocês não tiverem problema. Aí eles assim, não, não tem. Então eu fui e fiquei. Quando eu acordei o dia seguinte, acho que meio por pena, a mulher, ó, o quarto tal vagou, quer tomar um banho? Eu falo, pô, vou tomar um banhozinho. Ela assim, ó, o café custa R$ 15. Se você der mais 5, você pode ficar com o café também. Aí eu falei para ela, falei assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o justo. Eu pago 15 pelo café e 10 para poder ficar o pernoite no carro. Cara, eu fiquei a semana toda assim. Eu fiquei Olha 7 só. noites. Então eu gastei ali 150 pila, eu gastaria 600, eu não tinha esse dinheiro. E uma Sim. outra coisa que o Coxa nem sabe é que o meu almoço e meu jantar era lá no Coxa. E se eles não me dessem isso, eu teria Não tinha. pouco para poder. Então, mas eu estava atrás de ficar uma semana, era uma oportunidade única que eu tinha. Sim, Entendeu? experimentar, né? Teve a E eu. oportunidade, tem que agarrar. Não tem como. Exato. Entendeu? Então, enfim, desculpa te interromper, toca a ficha Não, de sem novo. problema. Até o Gabriel, o Sérgio Paulo falou aqui sobre gestão dos clubes, tá? Ele já tinha comentado isso, eu acho que na live anterior, acho que tinha sido ele. Sérgio, essa questão de gestão de clubes é um outro tema, né? Que, claro, está relacionado com a formação e tudo mais, mas a gente vai abranger muito e a gente vai sair muito do tema, tá, Sérgio? Daqui a pouco é uma pauta para outro tema, até para o Gabriel, uma sugestão, né? Mas com certeza a questão de gestão do clube é fundamental. Que bom que a gente tem o exemplo do Atlético Paranaense, que bom que a gente tem o exemplo do Avaí, né, que a gente viu aqui. Eu tenho bastante claro a visão do Grêmio. Eu fiz o meu TCC da pós-graduação sobre o planejamento estratégico do Grêmio, Que né, então legal. é bem interessante assim. E hoje a gente vê resultados com a base, criando, com o núcleo psicopedagógico que o Grêmio tem, bem forte assim para atender toda a categoria de base. Então é uma evolução que a gente tem tendo. Uh, Vamos lá, o camisa 10, o 10º item, né? E agora a gente entra em modelo de jogo. O que significaria esse modelo de jogo, Gabriel? Seria entender o modelo de jogo do clube, é conhecer tipos de modelos de jogo, é fazer a conexão do modelo de jogo que o treinador tem com o do clube. O que quer dizer modelo de jogo no 10º item mais avaliado como importante que um treinador saiba, é importante que um clube busque esse treinador? Só compartilhando, esse 10º foi o seguinte, eu dei o código de modelo de jogo, tá? Porque o que os coordenadores falaram? Que eles levavam em consideração a forma que aquele treinador jogava, né? Então eles colocaram assim, forma que o treinador costuma jogar, e 80% dos coordenadores citou que prefere um jogo corajoso, um jogo propositivo, um jogo de pressão alta, um jogo que você detém o controle do jogo, né? Então, o que seria esse modelo de jogo? Que os coordenadores estão levando em consideração a maneira que os treinadores têm que jogar. E a maioria está querendo treinadores que propõem jogo, né? Pelo menos assim. Só abrir um parênteses aqui, tá? Agora eu vou dar a minha interpretação. Essa pesquisa foi feita com conhecimento declarativo. Então, eu não sei se é isso que acontece realmente no dia a dia, Certo. mas pelo menos é o que eles explicitaram, né? E bateu, bastante deles falaram isso. Honestamente, eu tenho visto boa parte deles evoluindo para esse sentido, tá? Porém, eu já vi em campeonatos, tá? O clube, às vezes, querer sair de um confronto, entendeu? Não jogar tanto assim quanto diz que quer jogar. Então, assim, eu sou um treinador que eu opto em falar uma coisa assim, cara, eu vou me adaptar ao contexto. Você pode me dizer assim, eu quero um modelo de jogo assim. Aí, de repente, eu jogo assim e você vem me criticar porque eu perdi o jogo, então tá contraditório. Então, isso é uma coisa importante a gente questionar. E isso daí, Gabriel, não é só contraditório dentro do clube, mas até mesmo que tu falou, acadêmicos como tu, que é professor, falar uma coisa, né, e executar no dia a dia outra. Né? Então é a mesma coisa de um clube, exigir que tu jogue de uma forma, mas no dia, na cobrança, diz, tu devia ter feito outra coisa, porque o resultado, e aí a gente volta do que a gente falou na live anterior, a questão do resultado, não foi o esperado. Mas o que tu quer? Tu quer o resultado? Tu quer a formação? Tu quer o esquema tático, um modelo de jogo
definido. E outra coisa, fazendo uma outra conexão, esse modelo de jogo que a gente vê de pressão, de toque de bola e tal, não é aquele modismo que tu falou há pouco, e daqui a pouco, se eu não tô nessa moda, eu tô fora do mercado? Eu concordo, exatamente. Você descreveu. Para mim, você descreveu. E aí, agora vamos usar, então, novamente, um parâmetro europeu, mas entendendo que a gente tem que adaptar as ideias. O Simeone eliminou agora o Klopp, né? Vamos colocar assim, né? Ali com a sua ideia. Todo mundo sabe que o Simeone já joga assim há muito tempo. E no livro dele, O Efeito Simeone, ele fala que ele joga daquele jeito porque é daquele jeito que ele sempre gostou de atuar dentro do campo, entendeu? Então, assim, cara, a gente tem que desconstruir um pouquinho esse modismo. A gente tem que desconstruir um pouco a ideia de que a gente não pode discordar um do outro, sabe? Mas um dos pontos que eu coloco aqui para colocar lenha na fogueira, não nesse nosso debate, mas de uma maneira geral, Maurício, é que assim, como a nossa atuação tem pouca experiência dos contextos, a gente não é tão crítico. Vou te dar um exemplo. Você tem uma esposa doutoranda, o que acontece hoje na universidade? A pessoa se forma na graduação, não respira um mês, já está no mestrado, não respira um mês, está no doutorado, e aí depois vai ser professor. Mas foi professor quando no mestrado e doutorado, entendeu? Então, Sim. tipo assim, experiência tem. Aí, o que é levado em consideração numa prova para entrar numa universidade pública é o título, não é a experiência. Eu vou te dizer, eu só entrei no mestrado porque o LAP, o Laboratório de Pedagogia da UFSC, lá no NUP, dirigido pelo Juarez, pelo Ministério, os meus orientadores, eles botaram eu e um cara que era do vôlei de praia, um treinador de vôlei de praia, o Dudu, que é um baita cara, porque nós éramos mais velhos e porque a gente era questionador. Então, o que eles falaram? Quando eles foram montar a equipe do laboratório, eles quiseram montar uma equipe que teria discussão. Quantas vezes eu quebrei o pau dentro do laboratório porque eles falavam algumas coisas que eu falava, cara, eu discordo. Teve uma vez que nós entramos numa discussão... Que faz crescer, né? Exato. Teve uma vez que a gente entrou no laboratório, uma discussão que foi o seguinte, um time de basquete tinha ganho de 80-2 de um outro time, num campeonato tal. E aí os caras estavam indignados com o treinador do time que ganhou de 80, porque ele não mandou a equipe tirar o pé. Aí eu peguei e falei para eles assim, eu falei, cara, nenhum treinador experiente vai mandar ninguém tirar pé. Você vai perder seus jogadores. Os caras, não, Gabriel, porque as pesquisas mostram isso, aquilo, outro. Eu digo, cara, mas beleza. No vestiário, pesquisa é uma coisa, no vestiário. Sabe o que aconteceu? Aí o cara chamou 2 alunos dele. Não, vem cá, vocês dois, senta aqui. Aí perguntou para os dois, vocês, o que vocês acham se o treinador mandasse você tirar o pé? Aí o gurizinho que era mais crítico falou, eu não ia gostar, eu ia pedir para sair da quadra. Eu falei, tá vendo? Então, é legal. Só que tem outros momentos também que aí eu fui vencido, ou fui obrigado a concordar com eles. Então, eu com a cabeça dura, eu às vezes queria mostrar um ponto de vista, e aí eles vinham daqui, vinham de lá, com literatura, com algumas coisas, e eu fui desconstruindo muita coisa da minha cabeça. Então, por isso que não só fazer mestrado é legal, mas participar de um laboratório te evolui muito. É a questão do penso, né? Do pensar, que pode ser traduzido para o campo, passado para os jovens e tudo mais. E daí entra tudo que a gente já falou antes, assim, da didática, principalmente como passar. Nosso camisa 11, o último item do pesquisado, tá? Como mais relevante na hora de contratar um treinador, é ser competitivo. É querer ganhar, é isso? Exato. Eles disseram assim, quer vencer sempre, é intenso pela vitória. Então, vários deles disseram assim que gostam de sentir nos seus treinadores, né, uma competitividade, que ele também quer vencer. Eu acho que não vale muito a gente entrar muito agora nesse debate de vencer ou formar, porque eu acho que isso é um outro tema. Mas eu acredito que os coordenadores também querem treinadores que vencem, que querem vencer, né, que entregam resultado também além da formação. Mas, o Gabriel, essa competitividade, hoje a gente fala muitas vezes em competitividade num sentido pejorativo, da briga, de querer mais que o outro. Na verdade, aqui entra num negócio positivo do querer o melhor para o todo, é isso? Perfeito, exato. Eu entendi isso, eu entendi assim, é um cara que quer vencer sempre, mas como mostrou o terceiro item, eles querem um cara ético, né? Então não adianta eu querer vencer gritando com o árbitro, xingando, não adianta eu querer vencer destratando meu adversário.
Ou os Então, atletas, meus atletas, né? uma das coisas que alguns deles, foram poucos, mas foi legal que eles explicitaram, é que eles olham muito a conduta do treinador, como ele se comporta com a arbitragem, como ele se comporta com o adversário, como ele trata o atleta dele. Então, isso são coisas interessantes para nós treinadores pensarmos. Perfeito. Algumas perguntas trazem a questão do tempo do treinador, que não existe tempo no Brasil. Isso a gente já falou, eu acho que talvez o pessoal não acompanhou, mas na live anterior, na primeira hora que está no MW Futebol, essa live vai ficar aqui no Gabriel, a outra fica lá no MW, tá? Que a gente já falou muito do tempo, que é 2 meses, 3 meses, e sai e olha lá quando não se tem um mês, porque se cobra o resultado, no final da conta, a gente é resultadista, né? Gabriel, a gente está quase terminando, aos meus cálculos faltam uns 10 minutos. Eita! De 2 horas já feitas, né? Então, não é terminando agora, ele não vai terminar, pessoal, não saiam, tá? Mas eu queria já te agradecer por esse bate-papo que a gente teve. Foi muito bom, acho que enriquecedor para todos nós que estamos vendo, aprendendo pra caramba contigo e tu, de uma forma aberta, falando da tua trajetória. Agora eu tenho um desafio para ti. Vambora, eu topo. Tu, como coordenador de base, tá? Desses 11 itens, escolha para mim os 3 mais importantes que você, Gabriel, considera. Cara, para mim eu jogaria o 1, que é o conhecimento profissional, para baixo. Eu consideraria a ética, moral e caráter em primeiro lugar. Eu consideraria a formação. Formação continuada, tu diz? Não, a formação do atleta. Né? Tá, formação do atleta, perfeito. E acho que engajamento com o clube. Seriam, acho que essas 3. Porque eu acho que as demais, a gente consegue, talvez, fazer evoluir mais. Essas 3 são mais raras, acho que são mais difíceis, sabe? Uhum. Então, eu acho que eu colocaria essas 3. Mas legal a pergunta, então, eu não tinha pensado. Caráter, ética e moral, que a gente já disse que vem da pessoa mesmo, vem do berço, talvez, da criação, né? Formação de atletas, a dificuldade de formar um atleta, e aí conecta com outras coisas de gestão, de didática, de conhecer, de se adaptar, etc. Sim. Conta uma história que ilustre. Eu não sei se o meu travou. Acho que foi. Voltou, Maurício? Voltou. Tá? Então, esses 3 itens, estava falando dos 3 itens aí que tu citou, que conecta com os outros, que os outros tu pode agregar, ir atrás exatamente. Não precisa ser da tua pessoa mesmo, são coisas que tu vai atrás e essa questão da formação também é formação do ser humano, né? Não é a formação do jogador. Perfeito. E eu vou te falar uma coisa que é inédita, tá? Isso não está na pesquisa, mas assim, ó, eu citei no podcast. Quem quiser acompanhar no podcast, Diário do Treinador, no podcast 54, 55, eu abordo a pesquisa, tá? Menos de 30% falou as seguintes palavras. Também valorizam a experiência, a motivação do cara para trabalhar, se ele é um cara que planeja e avalia os processos bem, se é um cara que tem noção de mercado, a cosmovisão, ou seja, a visão do mundo dele, e se ele é um cara proativo. Então, esses foram citados, mas ficaram com menos de 30% da citação, mas que eu achei interessante a gente falar. Só respondendo algumas perguntas rápidas. Filme que me inspirou. Coach Carter me inspira. Desafiando os Gigantes me inspira. Duelo de Titãs me inspiram. Né? E Um Domingo Qualquer, do Al Pacino. Esse é fera também. Esse é muito bom. A minha dissertação, tá? Me manda um direct que eu mando a minha dissertação aí, pessoal. Tá? E só antes de cair, que acho que faltam uns 2, 3 minutos, tá? Maurício, convido o pessoal a que quiser explorar mais esse tema. A gente vai estar desenvolvendo nas próximas 2 semanas o curso. O curso toda a explicação dele está na minha bio e está ali no meu último post, tá? Tá faltando poucas vagas. A gente quer fechar em 100 para dar qualidade. E a ideia é fazer o seguinte, Maurício. A sala não vai ser só gravada e lançada.
eu quero estar junto na sala para trocar essa experiência. Debater. E aí o pessoal até falou assim, ó, conta história aí. Falava assim, lá no curso eu consigo contar mais, assim, de algumas coisas. E eu acho que, assim, eu aprendi com a minha avó, para a gente encerrar aqui, pelo menos a minha fala. Minha avó falou o seguinte, o rio, ele recebe dos seus afluentes e deságua no mar ou em outros lugares. Por isso ele está sempre limpo, ele está sempre transparente. Mas tem um rio que ele só recebe, por isso ele chama-se Mar Morto. Eu acho que assim é o conhecimento. Enquanto a gente receber e a gente passar, e por isso que eu faço questão de ser um livro aberto, eu sei que eu vou permanecer sempre transparente, limpo e querendo aprender mais, para poder passar mais. Né? E se eu tentar reter para mim, eu morro. Que legal. Vai lá a mensagem para todo mundo. Eu acho que é isso que a gente queria ouvir. Tem muita gente perguntando de livros, tá? E eu vou falar só um ponto. A gente tem um canal do Telegram, o MW Futebol tem no canal do Telegram. O link tá na bio. Eu faz uma semana que eu venho falando de livros pra gente... Recomendação de livros para lerem nessa quarentena. Eu falei, obviamente, mais sobre a questão da tática, mas daí já falei questão de scout. Hoje eu falei muito sobre alguns treinadores. Muitos não conhecem o livro do Oscar Tabares, é uma lenda viva do esporte. Né? Eu não estou com ele aqui em mãos, está no meu quarto lá, mas é ótimo. Ele é maestro Tabares, tá? Mas quem quiser recomendações de livros para essa quarentena, tem lá no canal do MW Futebol, tem o link da bio. Mas de ti, Gabriel, recomenda aí 3 livros para a gente ler nessa quarentena. The Culture Code, tá? O Código da Cultura, Daniel Coyle, que é o mesmo cara que fez o Código do Talento, só que ele vai um pouquinho mais fundo e ele percebe que o talento depende da cultura a qual ele vive. Legal. Fundo. Que é o que, entre parênteses, a cultura que está acima de tudo, de um modelo de jogo, de uma estratégia de jogo, que a tática está lá embaixo. Né? Perfeito, perfeito. Outro, Conscious Code, do Brett Bartolomeu, que fala sobre o seguinte, que ele fala assim, a ciência hoje estuda muito a parte do conhecimento profissional, mas estuda pouco a comunicação, a liderança, essa parte mais interpessoal. Tá? E o terceiro, que eu acho que eu já citei, seria Dale Kenninger, né? Como fazer amigo e influenciar pessoas. Eu cito 3 que saem um pouquinho das 4 linhas para a gente pensar um pouquinho fora da caixa. Obrigado, Gabriel. Acho que com essa mensagem, com essa indicação dos livros fora do futebol, e sim mais em gestão e mais em pessoas e relacionamento, a gente encerra a nossa live.